Você, um proprietário de vários imóveis, foi mal interpretado pela namorada vaidosa como um funcionário da administração do condomínio que coleta aluguéis. Então, sem pensar duas vezes, ela pediu a separação. Quando você achava que finalmente poderia viver o resto da vida de forma despreocupada e livre, a cantora pop famosa do momento apareceu na sua porta com a filha. Nesse momento, você acabava de abrir a porta e ficou impressionado com a beleza da mulher que estava do lado de fora. Nesse instante, uma pequena figura saiu correndo e abraçou sua perna, chamando com uma voz infantil e doce: Papai! Você ficou um pouco confuso ao ouvir isso. Olhando perplexo para a bela mulher à sua frente, você perguntou: Com licença. Isto. Sem esperar você terminar, a mulher tirou um documento da bolsa e lhe entregou. Isso é um teste de paternidade. Você é o pai dela. Você pegou o documento e deu uma olhada. Embora não entendesse muito bem, a probabilidade de paternidade de 99% na parte inferior não pode ser falsa. Você ficou atordoado por um bom tempo antes de murmurar para si mesmo: Eu agora tenho uma filha. A mulher te lançou um olhar. Você pode nos deixar entrar primeiro? Depois de se recompor, você rapidamente se moveu para o lado. Por favor, entre. Então, você olhou para a criança fofa e disse suavemente: Podemos entrar primeiro, tudo bem? A criança fofa acenou com a cabeça docemente ao ouvir suas palavras. Sim. Depois que alguns se acomodaram no sofá da sala, você olhou para a mulher à sua frente, que havia tirado os óculos escuros. Você ficou perplexo mais uma vez. Linda! É realmente deslumbrante. A mulher, um pouco desconcertada pelo seu olhar, disse: Eu me chamo Miaui. Se você ainda tem dúvidas. Naquela noite no Hotel Zonsin, há 4 anos, você deve se lembrar, certo? Ao ouvir isso, você acenou com a cabeça seriamente. Claro que lembro. E nunca vou esquecer nesta vida. A Miaui continuou: Eu ouvi dizer que você tem uma namorada. Mas a Shin-Sin é sua filha. Eu espero que vocês a tratem bem. Depois de falar, o olhar de Miaui ficou um pouco sombrio. Afinal, você é o primeiro homem dela em mais de 20 anos. E ainda tiveram uma criança. Você rapidamente disse: Fique tranquilo. Xing Xing é minha filha. Como eu poderia não cuidar bem dela? Mas a namorada que você mencionou já terminou. Ao ouvir isso, a Miaui inexplicavelmente ficou um pouco feliz. Mas ainda assim, perguntou com uma expressão calma: Por que vocês terminaram? Você inicialmente não sabia como responder. Mas nesse momento, a voz do original parecia ecoar em sua mente. Então você contou sobre como sua namorada te desprezava. E acrescentou que não conseguia te esquecer. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Miaui ficaram ressentidos. Não consegue me esquecer? Então por que você começou a namorar perto da formatura? Você disse com um sorriso amargo: Eu disse que queria te esquecer. Você acredita? Você ignorou a expressão perplexa da outra pessoa e continuou: Porque naquela noite, você me deixou apenas uma sombra vaga. Então, alguém acabou de se declarar para mim. Por isso, comecei a tentar aceitar um novo relacionamento. Ao ouvir isso, a Miaui não pôde deixar de sentir um pouco de culpa. Ela não esperava que você fosse tão persistente com ela. E você não a esqueceu todos esses anos. Uma onda de doçura surgiu em seu coração. Você então perguntou curioso: Ah, sim. Depois de dizer tanto, ainda não sei o que você faz. A Miaui imediatamente ficou desconcertada. Você nunca me viu? Você estava com uma expressão de confusão. Eu deveria ter te visto? A Miaui respondeu de forma irritada. Você não assiste televisão? Agora é a sua vez de ficar constrangido. Pensando bem, o original parece que não assiste muita televisão. Você coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Normalmente, você está focado nos estudos. Por isso, não assiste muita televisão. A Miaui pensou que você realmente é um nerd. Se vocês ficassem juntos, será que seria muito chato? Pensando nisso, a Miaui disse de forma irritada: Vá fazer isso sozinho. Você, sem opção, só pode pegar o celular e começar a procurar. Não olhar não faz mal. Mas ao olhar, você se assusta. Então você ainda é uma estrela, hein? A Miaui te lançou um olhar reprovador. Em seguida, ela pegou o celular para ver as horas. Fã, eu ainda tenho um encontro. Vou deixar a Shin Sin Sin com você. Depois que eu terminar, volto. Fique tranquilo, grande estrela. Afinal, Tong Tong é minha filha. Eu não vou deixá-la sofrer. Depois de dizer isso, você olhou para a pequena Tong Tong que estava dormindo ao lado. Você não pôde deixar de acariciar a cabecinha da garotinha. Nesse momento, a garotinha acordou. A Miaui disse com carinho: Mamãe ainda tem trabalho para fazer. Você deve ficar bem com o papai. Depois que mamãe terminar, ela vem ver a nossa Tong Tong, tudo bem? Tong Tong perguntou com uma voz doce e infantil. Então, mamãe, quando você volta para ficar com a Tong Tong?
A Miaui pensou um pouco e disse: vamos fazer assim. Mamãe pode vir uma vez por semana, tudo bem? Shin Sin Sin assentiu de forma obediente. Então mamãe definitivamente deve vir para ficar com Tonton, ok? Shin Sin Sin vai se comportar e seguir o papai. A Miaui acariciou a cabeça da filha. Em seguida, olhou para você e disse: vou deixar Shin Sin Sin com você. Você precisa lembrar que Shin Sin Sin não pode comer comida apimentada. Não pode dar muitos doces para ela. Isso não é bom para os dentes. Antes de dormir, você deve contar uma história para Tonton. Caso contrário, ela não conseguirá dormir. Você sorriu e assentiu. Fique tranquilo. Eu vou lembrar de tudo. Certo. Então eu vou embora. Depois de falar, ela de repente lembrou de algo. Abriu a bolsa, pegou um cartão de banco e te entregou. Você acabou de se formar. E não tem emprego. Fique com este cartão. Não posso deixar Tonton passar fome com você. Você rapidamente acenou com a mão. Não precisa. Eu tenho dinheiro. Eu prometo que não deixarei Tonton passar fome. Pode levar este cartão de volta. N. Miaoai não sabe sobre a sua situação familiar. Mas, porque há algum tempo ela contratou um detetive particular para te seguir por um tempo. Como você sempre foi muito econômico. O que o detetive particular informou a ela foi que você é muito pobre. Mas ela também sabe que a autoestima dos homens é muito forte. Então, ela entregou o cartão bancário para a pequena Tonton e disse: chego sim sim. Você pode segurar este cartão para o papai. Quando for útil, você dá para o papai, tudo bem? Tonton sorriu docemente e disse: claro. Então, a mamãe vai embora. Tonton, você deve ouvir o papai, tá bom? N. Miaoai não te deu tempo para reagir. Ela pegou a bolsa e saiu fechando a porta. Desceu as escadas. Entrou em uma van que estava parada na calçada. A agente Shen Jing perguntou apressadamente: você simplesmente deixou Tonton com aquele cara lixo, o Yefan? A assistente Liu Ya também comentou: é verdade, irmã Miaui. Eu realmente sinto que você não merece isso. Você disse que sofreu tanto por causa dele. A adorável pequena Tonton. Ele não vem nem para dar uma olhada. E ainda tem mais alguém lá fora. A Miaui sorriu de forma constrangida. Irmã Jing, pequena Yan, vocês estão enganados. Ele nunca realmente viu meu rosto na época. E ele disse que também pensou em me procurar. Depois de entender a situação, Shen Jing ainda disse: mas agora ele tem uma namorada. Ele pode ser bom para Shin Sin Sin. Eles terminaram. A razão pela qual Yefan arrumou uma namorada é porque ele achou que não poderia me encontrar e perdeu a esperança em mim. Ele só queria me esquecer. Shen Jing comentou com emoção. Eu originalmente pensei que ele era um canalha. Não esperava que ele fosse tão apaixonado. Dito isso, ela olhou novamente para Miaui e disse: tudo bem, Miaui. Amanhã você ainda tem que discutir a renovação do contrato com a empresa. Não sei que tipo de problema pode surgir. A Miaui suspirou. Ah. Vamos, irmã Jin. Você também não esperava que a Miaui faria isso. Era para ser devolvido a ela. Não esperava que ela fosse tão rápida. Até que a Miaui fechou a porta. A pequena Tonton disse com uma voz infantil e doce: papai, Tonton está com fome. Ao ouvir isso, você não teve mais outras ideias. Apressou-se a sorrir e disse a Tonton: a Shin Sin Sin está aqui se comportando e assistindo TV. Papai vai preparar algo gostoso para Shin Sin Sin. Tonton assentiu com a cabecinha. Pode ficar tranquilo, papai. A Shin Sin Sin vai se comportar bem. Em breve. Você logo preparou a comida da pequena Tonton. Tem omelete, ovos mexidos com tomate, ovos mexidos com melão amargo. A pequena Tonton viu que você já havia colocado a comida na mesa. Ela pulou do sofá e correu até você. Ao ver que você fez tanta comida, ela exclamou: uau, papai fez tanta comida. Tonton não consegue comer tudo. Papai pode comer com Tonton, tudo bem? Você sorri e acena com a cabeça. Tudo bem. Papai come com Tonton. Logo acabamos de comer. Você arrumou um pouco. Quando terminamos, já estava escuro. Olhei para o relógio e já eram 8:30. Você olhou para a pequena Tonton e disse: Xiv Sim Sim. Agora já está escuro. Você quer dormir ou brincar mais um pouco? A pequena Tonton fez uma careta e pensou um pouco. Papai, eu quero brincar um pouco, tudo bem? Mas Xin Sin Sin só pode brincar por meia hora, tá? Depois de meia hora, é hora de dormir. Tem que ter o hábito de dormir cedo e acordar cedo, sabia? A pequena Tonton acenou com a cabecinha, muito obediente. Tudo certo. Meia hora depois, sentado na cama, você sentiu que sua cabeça não estava funcionando direito. Porque você só se lembrava de algumas histórias de artes marciais de jogos de luta. Eu realmente não me lembro de histórias adequadas para crianças. Então você olhou para Tong Tong e perguntou: a Tong Tong, que histórias sua mãe já contou para você antes? A pequena Tong Tong pensou um pouco. A mamãe já me contou a história do ursinho.
E tem muitas outras que não consigo lembrar. Então ela olhou para você e disse: Papai não sabe contar histórias? Você ficou um pouco envergonhado nesse momento. Tong Tong, que tal se o papai cantar uma música para você? A pequena Tong Tong hesitou por um momento e depois acenou com a cabeça. Então tá bom. O papai vai ensinar a Tong Tong a cantar. Quando a Tong Tong aprender, ela vai cantar para a mamãe. Ao ouvir isso, você ficou muito feliz. Ótimo! O papai vai ensinar a Tong Tong a cantar agora. E então, quando a Tong Tong aprender, ela vai cantar para a mamãe. Nos próximos 30 minutos, você ficou ensinando a pequena Tong Tong a cantar repetidamente. Por fim, você deixou a pequena Tong Tong tentar sozinha uma vez. Depois que a pequena Tong Tong terminou de cantar uma vez, com um ar orgulhoso, levantou a cabeça e disse a você: Papai, como eu cantei! Você deu um beijo em seu rostinho. Realmente bonito de ouvir. Minha Tong Tong é realmente incrível. Vá dormir logo. Amanhã papai vai te levar ao parque de diversões, tudo bem? Tong Tong, ao ouvir isso, bateu as mãozinhas e riu animadamente. Claro, claro. Xin Xin Xin, vá dormir. Tong Tong, vá dormir. Amanhã vamos brincar no parque de diversões. Na manhã seguinte, N Miao e Shen Jing chegaram a Van Seng Entertainment com a assistente. Os três foram ao escritório do presidente. O antigo presidente da Van Seng Entertainment já não cuida mais dos negócios. Agora é seu filho quem está à frente da empresa. Ao entrar no escritório, viu um homem de cerca de 30 anos, com uma aparência bastante desagradável. Esse homem se chama Liu Ya. Ele assumiu a empresa há 2 anos. Depois de ver a beleza angelical de Miaoyi, ele começou a persegui-la de forma insistente e descarada. No entanto, Miaoyi sempre o ignorou. Por fim, ele ficou tão irritado que começou a assediá-la. Ele até usou os recursos da empresa para forçar a Miaoyi a ceder, mas nunca conseguiu o que queria. Na área do jardim, você acordou cedo. Por que na vida passada você sempre manteve o hábito de correr de manhã? Vendo que Tong Tong está dormindo profundamente agora, você saiu cuidadosamente. Ao sair, você encontrou a vizinha. Ao te ver, perguntou: proprietário de vários imóveis, para onde você vai? Você respondeu sorrindo: não estou apenas em casa sem fazer nada, estou quase ficando doido. Então pensei em sair para me exercitar um pouco. E você, para onde está indo? Enquanto caminhava, riu e disse: eu não combinei de sair para dançar com algumas amigas? Então, tchau, tia Zhan. Você está ocupado, né? Eu vou me exercitar primeiro. Quando você descer, os moradores vão te chamar calorosamente de proprietário de vários imóveis. Correto. Todo o condomínio é da sua família. Sua irmã, Yeki, também tem um condomínio. Foi seus pais que compraram o terreno para construir. Além desses 2 condomínios, há outras propriedades. Os aluguéis das propriedades externas são divididos igualmente entre os 2 irmãos. Foi um presente dos pais quando você e Yeki completaram 18 anos. Os 2 irmãos têm apenas 2 anos de diferença. Quanto aos pais que não são confiáveis, eles foram para o exterior quando Yeki completou 18 anos. Antes de sair do país, eles disseram que os 2 só poderiam alugar, não vender. Exceto quando voltam para passar uma semana no ano novo. O resto do tempo eles estão no exterior. Não dizem nada sobre o que estão fazendo. Apenas dizem que estão viajando. Depois de correr um pouco, você chegou ao condomínio. Comprou um café da manhã nas lojas externas. Quando você voltou para casa, a pequena Tong Tong ainda estava dormindo. Você olhou para o relógio. Já está quase 9 horas. Então se preparou para ir ao quarto e acordar a Tong Tong. Mas assim que entrou no quarto, viu a pequena Tong Tong sentada na cama, fazendo o bico. Seus olhinhos estavam vermelhos, quase chorando. Na verdade, a pequena Tong Tong já estava acordada há um tempo. Mas, ao acordar, o papai não estava lá. Ela achou que o papai não a queria mais. Ao ver isso, você ficou muito triste. Apressou-se e foi até ela. A pequena Tong Tong também te viu nesse momento. Ela perguntou com uma expressão de injustiça: papai, para onde você foi? Você não quer a Xin Xin Xin? Você a pegou nos braços. Como o papai poderia não querer a Tong Tong? Nossa Xin 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 é tão fofa e tão bonita. O papai foi comprar coisas gostosas para Tong Tong. Tong Tong, com os olhinhos vermelhos, perguntou: é mesmo? O papai realmente não vai deixar a Tong Tong? Como o papai poderia não querer você? Hoje, papai ainda vai levar a Xin 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 para brincar no parque de diversões. Tong Tong só ficou feliz nesse momento. Bom, então, papai me pega e vamos escovar os dentes. Depois que terminarmos de nos arrumar, Xin Xin se olhou para o café da manhã na mesa e exclamou surpresa: papai, Tong Tong não comeu baozi há muito tempo. Você está um pouco curioso. É a mamãe que não deixa você comer? Tong Tong balançou a cabeça. Mamãe não disse que Tong Tong não pode comer. Por que mamãe está ocupada com o trabalho normalmente? Tong Tong geralmente fica com os avós.
Os avós disseram que isso não é saudável, então não deixam Tonton comer. Ao ouvir isso, você entendeu. Então, ele começou a comer com Tonton. E naquele momento, no escritório da Van Seng Entertainment, a Miaoi olhou para a expressão repugnante de Liu Ya. Com dificuldade, segurando o nojo, disse: Liu É, já que nosso contrato expirou, eu acho que não há necessidade de renovar o contrato. Eu vim aqui hoje para rescindir o contrato. Liu Yang, ao ouvir isso, disse com uma expressão sombria: Miaoi, você precisa pensar bem. Se você deixar a empresa, você pode ter dificuldades para se manter nesse setor. Você pode até ser banida do setor. A Miaoi disse despreocupadamente: eu já pensei em tudo isso que você disse. Eu não estou em paz. Eu vou sair daqui de qualquer jeito. Ao ouvir isso, Liu Yang soltou um sorriso frio. Eu quero ver quem vai compor músicas para você. Se você tivesse concordado comigo, eu teria garantido que você mantivesse sua posição de diva pop. Mas se você não sabe o que é bom para você, não posso fazer nada. A Miaoi não disse mais nada. Ela saiu da Van Seng Entertainment sem se importar. Entrou na van de transporte. Shen Jing disse nesse momento: Miaoi, que tal ligar para o tio? Para ele lidar com esse idiota do Liu Yang. A Miaoi sorriu ao ouvir isso. Seta para o sudeste, irmã Jing. Eu acho que ligar para o meu pai é um pouco arriscado. Agora, Tongton está com Yefan. Meu pai tem suas reservas sobre Yefan. Se eu ligar, ele com certeza virá. Na hora, se ele não ver Tonton, vai suspeitar. Liu Ya também. Irmã Miaoi. Já que você não quer que o tio saiba. Mas papel não consegue esconder fogo. Agora a internet está tão desenvolvida. Na hora, com certeza vai se tornar de conhecimento geral. Ao ouvir isso, os olhos de Miaoi esfriaram um pouco. Questões de serviço. Eu tenho os escândalos dele em minhas mãos. Ele também sabe disso. Eu duvido que ele ouse fazer algo exagerado. Shen Jing perguntou nesse momento. Já que você não quer ligar para o tio, o que devemos fazer agora? A Miaoi respondeu de forma indiferente. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Embora ele não ouse me confrontar, mas ele com certeza vai fazer algo em relação à música. Chega, não pense mais nisso. Já que nos afastamos da empresa, aquela mansão não vamos conseguir ir. Precisamos encontrar um lugar para ficar novamente. Neste momento, você e a pequena Tongton já chegaram ao parque de diversões. Ao entrar no parque, a pequena Tongton viu tudo e quis brincar. Tongton apontou para a montanha-russa e disse: Papai, vamos brincar com isso. Você olhou na direção que a mão de Tongton apontava. Tongton, isso é muito perigoso. Você precisa esperar crescer para poder brincar. Ao ouvir isso, Tongton ficou um pouco desapontada. Então tá bom. Mas nesse momento você também não a mimou. Afinal, a segurança é o mais importante. Então você levou Tongton para brincar em tudo que era seguro. Ao olhar para o relógio, já estava quase 2h30. Você rapidamente olhou para Tongton e perguntou: Tongton, você está com fome? Papai vai te levar para comprar algo gostoso, tudo bem? Ao ouvir isso, Tongton percebeu que realmente estava com fome. Então tá bom, papai. Vamos agora comprar algo gostoso. Logo chegaram perto do parque de diversões. Um restaurante seu serviço e não muito longe. O garçom disse sorrindo: Senhor, estamos com uma promoção atualmente. Antes era 2.000 yuan por pessoa. Agora é apenas 1.500 yuan por pessoa. Você acenou com a cabeça. Nós duas pessoas. Depois de falar, você fez o pagamento pelo código QR. Pai e filha começaram a escolher o que comer. Tem bastante comida aqui. A pequena Tongton adora frutos do mar. Você pegou alguns para ela. Depois de encontrar um lugar e se sentar, Tongton estava um pouco ansiosa. Papai, podemos comer agora? Você sorriu e deu um leve toque em sua testa. Vá em frente, sua pequena comilona. Tongton riu alegremente. Tudo bem, papai. Xin 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 vai começar a comer agora. Os outros clientes ao redor olhavam para Tongton. Todos achavam que essa garotinha era muito fofa. Nesse momento, 3 belas mulheres entraram no restaurante. Especialmente a mulher à frente. Embora estivesse vestida de forma simples, sua beleza não podia ser escondida. Uma amiga ao lado dela disse: E aqui, eu te digo, eu já vim a este restaurante uma vez. O sabor é indiscutível. Não é só um pouco caro? 2.000 yuans por pessoa. E riu e disse: ponto, sem problemas. Eu trabalhei antes e ganhei bastante dinheiro. Hoje é dia de pato. Outra amiga rapidamente perguntou: E aqui, quanto dinheiro você ganhou? E que respondeu sem pensar 2 vezes: Vocês sabem que eu costumava trabalhar bastante. Então eu também economizei um bom dinheiro. Cerca de 40.000, eu acho. As 2 amigas pensaram um pouco e uma delas disse: E aqui, não é fácil ganhar dinheiro. Então, que tal? Vamos dividir a conta? Embora Eki não tenha falado sobre a situação da sua família,
e que sempre se veste de forma simples, e frequentemente fala sobre seu trabalho. Então, dá para perceber que não é fácil para ela. E que sorriu e acenou com a mão. LYNGZYN. Eu pago. Afinal, vocês ainda têm irmãos mais novos para sustentar nos estudos. Eu vejo que vocês também não estão em uma situação fácil. E o dinheiro que ganho trabalhando é tudo para mim. Meu irmão também costuma me dar dinheiro. Depois de muita discussão, no final, foi a Eki quem saiu vitoriosa. Quando ela pagou, pegou os talheres e estava prestes a escolher o que comer. Zanlin de repente viu você e a Tonton. Então levantou a mão e apontou para sua direção, dizendo: Eki, aquele cara bonito parece ser seu irmão, não é? Mas a garotinha ao lado dele não deve ser filha do seu irmão, certo? Que fofa! Eki olhou na direção indicada. Aquele é meu irmão, mas a garotinha ao lado dele não pode ser a filha do meu irmão. Nesse momento, elas já tinham escolhido os pratos. Eki então sugeriu: que tal irmos nos sentar com meu irmão? Eki rapidamente chegou ao seu lado. Irmão, você não se importa se eu e minha colega de quarto dividirmos a mesa, certo? Você levantou a cabeça e viu sua irmã com uma expressão de incredulidade. Agora que vocês todos estão aqui, eu não posso recusar, certo? O lugar também está perfeito. Vamos todos nos sentar. Assim que Eki se sentou, ela rapidamente perguntou: Irmão, quem é essa garotinha ao seu lado? Ela é tão bonita. Quando crescer, com certeza será uma beldade. Você respondeu sorrindo: É minha filha. Tonton. Diga oi para sua tia. Tonton disse de forma doce e infantil: Oi, tia. Eu sou Iezos. E então deu um sorriso doce. Ao ouvir isso, Eki ficou completamente surpresa. Sua boquinha estava tão aberta que poderia caber uma maçã. Você estendeu a mão e fechou a boquinha de Eki. É para tanto? Não é só porque você tem uma criança? Eki parecia ter descoberto um grande segredo. Não é isso, irmão. Eu sei que você está namorando. Mas desde que começaram a namorar, não faz nem 6 meses, certo? Mesmo de avião, não seria tão rápido, certo? Você deu de ombros. Eu terminei com Kaoshioks ontem. Quanto à mãe da Tonton, é outra pessoa. Eki ficou ainda mais surpresa. Por que vocês se separaram? Você disse de forma tranquila. Ela disse que eu não posso dar a vida que ela deseja. Agora ela encontrou um filho de rico. Eki estava muito irritada. Você não pode dar a vida que ela deseja. Essa mulher, eu acho que ela está cega. Por fim, como se tivesse pensado em algo, disse: Não está certo. O assunto desviou. Então, quem é a mãe da Tonton? Você fez um gesto com a mão. Mingau. Vamos falar sobre a mãe da Tonton depois que terminarmos a refeição. As 3, incluindo a Miaui, procuraram várias casas e não ficaram satisfeitas. Ou estão muito longe do centro da cidade, ou são lugares onde estranhos podem entrar livremente. Ela é uma estrela. Naturalmente, precisa de privacidade e um lugar melhor. A Miaui perguntou curiosa. Será que em uma cidade tão grande como Mágica, sua empresa de corretagem não consegue encontrar boas propriedades? O corretor Xiaozan agora também não sabe o que fazer. Nesse momento, outro chamado Xiao Li disse de repente: Senhorita An, você também deve saber. A maioria dos moradores das áreas de vilas em Mágica Cidade não são pessoas que têm problemas financeiros. Em toda a Mágica Cidade, só há as vilas do Jardim Jinhe, onde a senhorita morava antes. A Miaui perguntou curiosa. Então, vocês têm os telefones dos proprietários das vilas do Jardim Jinhe? Xiao Li respondeu constrangido. Não temos informações de contato, porque eles não colaboram com a nossa empresa. Eles têm sua própria empresa de administração, e a locação é feita pela empresa de administração. Nesse momento, ao lado, Shen Jin perguntou: Você está dizendo que tantos proprietários no Jardim Jinhe só colaboram com a empresa de administração? Xiao Li ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Senhorita Shen, vocês moraram tanto tempo no Jardim Jinhe. Não sabiam que este condomínio só tem 2 proprietários? A Miaui ficou chocada ao ouvir isso. No Jardim Jinhe, de qualquer forma, há 66 vilas. Você está dizendo que os proprietários de todo o condomínio são apenas 2 pessoas? Xiao Li sorriu levemente ao dizer isso. Senhorita An, não sou só eu. Quando soubemos, todos ficamos surpresos. Liu Yan então perguntou rapidamente: Então você sabe onde eles estão? Xiao Li balançou a cabeça. Não sei. Liu Yan ficou sem palavras ao ver isso. Então, de que adianta você nos contar isso? Os 3 perceberam que não conseguiam encontrar uma casa por enquanto. Então voltaram para Wanda Babá. Irmã Shen, Xiao Yan, que tal vocês ficarem em um hotel hoje? Amanhã vocês podem procurar uma casa. A irmã Shen perguntou. E você? Vai ficar em um hotel conosco? A Miaui sorriu. Eu vou ficar na casa do Yefan. Liu Yan ficou um pouco surpresa. Irmã Miaui,
Você vai morar com o Irfan tão rápido? A Miaoyi parecia um pouco indiferente. Afinal, já temos uma criança. O que temer? Depois de se despedir de Shen Jing, os dois juntos, a Miaoyi olhou para o motorista e perguntou: Você não contou ao meu pai sobre o que aconteceu nos últimos dias, certo? Fique tranquila, senhorita. Eu não falei com o presidente da diretoria. A Miaoyi avisou. Então está bem. Se meu pai souber disso, você não precisa mais me seguir. O motorista acenou rapidamente com a cabeça. Fique tranquila, senhorita. Eu sempre escondi isso do presidente da diretoria. O pai de Miaoyi é, na verdade, o homem mais rico da China. E o grupo da família deles é o grupo Shangni, que atua em diversas indústrias. O motivo pelo qual ela esconde isso do pai é porque tem medo que ele venha até ela. Ela não sabe quais seriam as consequências. Portanto, ela só pode esconder por mais um tempo. Logo, o carro chegou ao condomínio Jardim. A Miaoyi entrou no condomínio e rapidamente chegou à sua porta. Ela estava prestes a tocar a campainha. Nesse momento, a senhora Zhang viu a Miaoyi e perguntou curiosa: Esta jovem, você está procurando o proprietário de vários imóveis? Ele saiu com a filha. Não sei a que horas ele voltará. Ao ouvir isso, a Miaoyi ficou um pouco surpresa. Tia, o proprietário de vários imóveis que você mencionou é o... A tia Zhang sorriu e acenou com a cabeça. Se você está aqui para encontrá-lo, então não está errada. A Miaoyi perguntou curiosa. Por que vocês o chamam de proprietário de vários imóveis? Ele tem muitas casas? A tia Zhang disse com um suspiro. Se você está falando das propriedades do... Ah, isso é muito. Deixe-me te contar. Vamos falar do nosso condomínio Jardim. Todo condomínio pertence ao... Você viu o condomínio Jinjiuan do outro lado quando entrou, certo? Neste momento, a Miaoyi estava um pouco confusa. Não me diga que também é do... Na verdade, não é. Mas é quase isso. O condomínio do outro lado é da irmã dele, e que... A Yan. Deixa pra lá. Eu vou voltar para cozinhar. A Miaoyi sorriu e disse. Tudo bem, tia. Então, fique à vontade. Neste momento, você entrou no condomínio segurando Tong Tong e Eki. Os dois irmãos conversavam enquanto caminhavam. Logo, vi a Miaoyi na porta de casa. A pequena Tong Tong também viu. Mamãe, você veio tão rápido ver a Tong Tong. Depois de dizer isso, estendeu os braços para que a Miaoyi a abraçasse. A Miaoyi pegou a pequena Tong Tong nos braços. Isso mesmo. Mamãe sentiu saudades da minha Tong Tong e veio mais cedo. Tong Tong está feliz? A pequena Tong Tong estava rindo no colo de a Miaoyi. Feliz. Tong Tong está muito feliz. Depois que todos entraram no quarto, a Miaoyi disse diretamente a Yefan. Venha me ajudar a tirar os óculos escuros e o chapéu. Você ficou surpreso no início. Depois, você reagiu. Oh, tudo bem. Depois de dizer isso, você foi até lá. O perfume de a Miaoyi entrou em seu nariz. Você imediatamente engoliu em seco. Embora não tenha feito barulho, a Miaoyi viu que sua maçã de Adão se mexeu. Ela se sentiu muito orgulhosa por dentro. Esta moça ainda é muito charmosa, não é? Quando você tirar a máscara da Miaoyi, ela ainda piscou para você de forma travessa, mordendo o lábio. Isso faz seu coração ficar inquieto. Pensou consigo mesmo. Que fada! Você veio para me torturar? Depois que o lindo rostinho da Miaoyi apareceu, a Eki, que estava em silêncio, ficou surpresa. Abriu a boca e apontou para Miaoyi. Isso não pode ser a cunhada, pode? Essa é a minha ídola. Você viu a empolgação da Eki. Já estava com fogo no coração por causa da provocação da Miaoyi. De repente, algo caiu na cabeça da Eki. Por que você está tão empolgada? Eki sentiu a dor na cabeça e gritou. Ai ó! Depois de esfregar a cabeça, ficou irritada. Com uma mão na cintura e a outra apontando para você, perguntou indignada. O que você está fazendo, Gal? Por que você está me batendo na cabeça? Você está muito irritado. Não é só uma estrela? Por que você está tão agitado? Eu estou te batendo na cabeça só para te lembrar. Meninas devem ser reservadas. Não fique gritando o dia todo. Como você vai sair depois? Eki disse com raiva. O que importa para você se eu vou me casar ou não? Sua resposta foi muito natural. Claro que isso me diz respeito. Como diz o ditado, o irmão mais velho é como um pai. Nossos pais não estão aqui. Eu não tenho que cuidar de você? Você age como um homem o dia todo. O que faremos no futuro? Eki disse com raiva. Quem você está chamando de mulher macho? Você levantou a sobrancelha. Eu falo com quem fala comigo. Eki estava tão irritada. Não sabia o que dizer. Ela fechou a mão em punho e veio em sua direção. Você viu a situação e saiu correndo. E enquanto corria, ainda se exibia. Com suas perninhas curtas. Não consegue me alcançar, né? Os irmãos estão brincando na sala. A Miaoyi está assistindo ao lado. Ela imediatamente sorriu e balançou a cabeça.
A pequena Tonton observa o papai e a tia brincando. Ela imediatamente quis se juntar. Papai. Xin 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 também quer brincar. Tong Tong também quer brincar. Ao ouvir o que Tong Tong disse, a Miaui rapidamente a pegou no colo. Vocês dois, parem de brincar. E você também. Se você continuar, não vou conseguir segurar sua filha. Os irmãos pararam ao ouvir as palavras de Miaui. Depois de um momento, ele perguntou. Eu. Há quanto tempo você conhece sua cunhada? Considerando a idade de Tong Tong, sua cunhada deve ter engravidado quando você estava no primeiro ano da faculdade, certo? Você pensou um pouco e contou a Iki sobre o que aconteceu naquele ano. Claro que omitiu detalhes importantes. Iki ouviu e disse, espantada. Claro, irmão. Eu digo, por que você não arrumou uma namorada todos esses anos? Então era isso, estava esperando a grana da cunhada. Mas agora que penso na Cão Xiaoxin, quero agradecer a ela por ter terminado com você. Você fez um gesto com a mão. Terminou, é isso. De qualquer forma, eu não me importo mais. Depois de dizer isso, você olhou para a Miaui. Você não disse que a partir de hoje estaria ocupado com as coisas? Você veio aqui agora por causa de algum problema? A esposa do protagonista, a Miaui, perguntou impaciente. Como assim? Você não está feliz por eu ter voltado? Você logo respondeu como assim? Não é porque eu me preocupo com você? A Miaui disse, um pouco desanimada. Eu rescindi o contrato com a empresa. Você não sabe. Nossa empresa, há 2 anos. Por quê? O antigo presidente já se aposentou e ficou nos bastidores. O filho dele assumiu o cargo de diretor. Desde que ele assumiu, ele tem me assediado de vez em quando. Desde presentes até ameaças. Eu já estou cansada disso. Aproveitando que o contrato expirou ontem, eu saí. Mas eu ainda sinto um pouco de arrependimento. Iki perguntou curiosa. Cunhada, o que você tem de arrependimento? Essa estrela, no máximo, só vai parar de trabalhar. Você interrompeu a irmã Xiaoqi. Você não entende as dificuldades que sua cunhada passou como estrela. Não fale bobagens. A Miaui ouviu e riu, falando como se você soubesse muito. Você deu um sorriso amargo. Tem isso. Eu só ouvi falar. Mas também não passei por isso. Pensando, na minha vida passada eu pelo menos era uma grande estrela. Não sei mais do que você? Iki revirou os olhos e perguntou. Então, cunhada, você nunca pensou em abrir sua própria empresa de entretenimento? Miaoi, ao ouvir isso, ficou um pouco resignada. Claro que já pensei nisso que você disse. Mas agora estou me afastando da empresa. Esse novo presidente com certeza vai arranjar um jeito de me deixar sem ninguém para escrever músicas. Nesse momento, a pequena Tom Tom, que estava brincando ao lado, de repente disse. Mamãe, mamãe, você não está feliz? Papai me ensinou a cantar uma música há 2 dias. Tom Tom vai cantar para a mamãe. Tudo bem. Miaoi sorriu e disse. Minha Tom Tom já sabe cantar. Então cante para a mamãe ouvir. Vamos ver como o papai ensinou. Tom Tom apertou os olhos. Então eu vou cantar. Depois de falar, a pequena Tom Tom começou a cantar. Quando Tom Tom terminou de cantar, Miaoi e Iki ficaram pasmas. Elas não esperavam que você tivesse ensinado a Tom Tom uma nova música. Especialmente Iki, que não conseguiu encontrar nada sobre isso online há pouco. Então ela olhou para você e perguntou. Irmão, de onde você conseguiu essa música? Você disse estranhamente. Essa música está em todos os sites de música. Não é possível que eu tenha inventado isso do nada, certo? Miaoi disse com certeza. Fã, você pode enganar os outros, mas não pode me enganar. Afinal, eu sou uma cantora. As letras que Tom Tom cantou agora estão na minha mente. Isso é completamente uma nova música que não foi lançada. Você pensou um pouco. Achou que elas não poderiam ter feito isso sozinhas. Então você pegou o celular e começou a pesquisar online. E realmente não encontrou nada. Depois, você pesquisou algumas músicas clássicas do passado. E também não encontrou nada. Nem mesmo conseguiu encontrar os cantores. Agora você ficou constrangido. Só pude coçar a cabeça e rir. Eu disse que fui eu quem escreveu. Vocês acreditam? Esposa do protagonista ainda não havia falado. E Iki se antecipou e disse. Você acha que eu acredito? Você pensou um pouco e disse. Iki, você vai até a sua casa. Traga seu instrumento. Iki disse, impaciente. Você disse que eu deveria pegar, então eu pego. Então eu não ficaria muito envergonhado? Você disse, resignado. Desde que você traga. Peço o que quiser, desde que eu possa fazer. Iki pensou um pouco. De repente, deu um sorriso malicioso. Isso foi você quem disse, irmão. Não se arrependa depois. Você disse apressadamente. Vá logo. Depois que Iki saiu para pegar o instrumento, a esposa do protagonista perguntou. Iki gosta de tocar instrumentos? Você acenou com a cabeça. Não é só gostar.
Ela agora está no departamento de música da Academia de Artes de Mágica Cidade. Ela sonha em ser cantora desde pequena. A esposa do protagonista sorriu. É mesmo? Então, a partir de agora, seremos colegas. Você realmente sabe compor músicas. Você acha que é um pouco difícil de explicar? Só posso dizer, sem opções. Mesmo que eu diga agora, você não vai acreditar. Mais tarde, a Iki vai trazer o instrumento, e a gente conversa. Logo, a Iki entrou segurando um violão. Aqui está o violão que você pediu. Comece sua apresentação. Ponto certo. Não se esqueça do que você disse antes, tá? Você não deu atenção a ela. Pegou o violão e testou o som diretamente. A Iki ficou muito surpresa ao ver isso. Muito bem, irmão. Olha como você está convincente. Quem não sabe, pode até achar que você é um profissional. Você ainda não deu atenção a ela. Pegou o violão e começou a tocar. Em seguida, a música começou a tocar. Após a canção terminar, você olhou para a Eki e a Miaui e perguntou sorrindo. Eu cantei bem, não é? A Miaui estava pasma neste momento. Isso não é aceitável. Seu talento vocal é completamente de nível de rei. E suas letras são realmente emocionantes. Após dizer isso, os olhos da Miaui ficaram úmidos. Você foi até ela e se sentou ao lado da Miaui, atraindo-a para um abraço, tentando melhorar seu humor. A Eki, essa solteirona, não aguentou mais. Irmão e cunhada, vocês dois podem considerar meus sentimentos? A Miaui estava realmente desfrutando da sensação de estar em seus braços. Mas ao ouvir as palavras da cunhada, ela imediatamente acordou. Abra seus braços diretamente. O rosto bonito estava tão vermelho que não conseguia evitar querer morder uma vez. Você viu a Miaui com o rosto vermelho. O rosto bonito engoliu em seco. Não consegui evitar e me aproximei uma vez. Isso fez com que a Miaui, que já estava com o rosto vermelho, ficasse ainda mais envergonhada. Pensei, ainda tem pessoas aqui. Este Irfan é realmente. E que viu os dois se mostrando afeto publicamente na frente dela. De repente, senti que não precisava comer hoje. Só pude sentir pena de mim mesmo em meu coração. Após um momento, a Miaui disse. Eu decidi abrir minha própria empresa. E que ficou imediatamente muito feliz ao ouvir isso. Isso mesmo, cunhada. Abrir minha própria empresa me dá muito mais liberdade. Você não quer se envolver na discussão delas. Então olhei para Tong Tong que estava brincando ao lado e perguntei. Tong Tong, você está com fome? Papai vai fazer comida para você. Xinxin imediatamente fez bico e respondeu. Papai, Xinxin está com fome. Quero comer. Você acenou com a cabeça. Então olhou para Ekien Miao e disse. Vocês se entendam. Eu vou preparar comida para vocês. Eki acenou com a mão. Pode ir. Então olhou para Miao e disse. Cunhada, deixa eu te contar um pouco sobre a situação da nossa família. Primeiro, este condomínio é do meu irmão. E o condomínio do outro lado é meu. Além desses dois condomínios, nós também temos uma rua comercial Jimal. O bairro de Vila Jeon também é nosso. Miao ficou pasma. Depois de se recuperar, perguntou. Sua família tem tantas propriedades? Com tantas indústrias, o valor deve ficar em torno de 700 a 800 bilhões, certo? O que a sua família faz? Eki pensou um pouco e respondeu. De qualquer forma, meus pais dizem que trabalham com investimentos. Investem no que dá lucro. Mas não sei exatamente em que investem. Quando eu completar 18 anos, eles nos deram essas propriedades. Depois, foram para o exterior, exceto por voltar para passar alguns dias durante o ano novo. O resto do tempo estão no exterior. A pequena coração da Miaui realmente não está aguentando mais. Tanta propriedade, simplesmente disseram que nos deram. E ainda por cima, são crianças de 18 anos. Você realmente está tão tranquilo com isso? Ela fez uma pausa e disse. Ah, sim. Minha antiga empresa era no Jimal. No edifício comercial Jimal da rua comercial. Então, se for assim, eles estão alugando o prédio de vocês. Eki disse espantada. É mesmo? Eu pensei que não conseguiríamos lidar com eles. Não esperava que estivessem em nosso território. Mais tarde, vamos discutir isso com meu irmão. Como lidar com essa Vanseng Entertainment? Nesse momento, a Miaui hesitou. Não é necessário, certo? Assim, vocês certamente terão prejuízos. Eki fez um gesto despreocupado com a mão. É necessário. Você é minha cunhada. Que tipo de perda é essa? Em pouco tempo, você já estava pronto. Na mesa de jantar, você olhou para elas e perguntou. Como vocês estão se organizando? Eki não respondeu, mas fez uma pergunta de volta. E se alguém assediar sua mulher, o que você faria? Você franziu a testa e olhou para Miaui. Quem te assediou? A Miaui ficou vermelha e não disse nada. Embora ela gostasse que dissessem que ela era sua mulher. Mas isso foi muito direto. Como ela poderia responder?
E que, naturalmente, teve que falar por ela. Claro que foi aquele idiota da Vanseng Entertainment. O que você sugere? Depois de entender a situação, você disse: deixe isso comigo. Vou ligar para. Momentos depois, você voltou. Resolvido. Expulsos da rua comercial. A Miaui estava pasma. Pensou: é tão autoritário assim? Quando a noite chegou, era hora de dormir. De repente, falou: papai e mamãe vão dormir com a Tonton esta noite. Que tal dormirmos juntos? Você troca um olhar com a Anne Miaui. Anne Miaui rapidamente desvia o rosto, envergonhada. Você, sem vergonha, concorda. Claro, Tongton. Desde que a mamãe concorde. Tongton olha para Anne Miaui com expectativa ao ouvir suas palavras. O significado é claro. Anne Miaui ainda parece um pouco relutante. Não, papai não pode dormir com a gente. Tongton parece um pouco confusa. Por que papai não pode dormir com a gente? Neste momento, você percebe que as coisas estão avançando um pouco rápido. Anne Miaui pode estar um pouco desconfortável. Então você tenta amenizar a situação. Porque papai tem suas próprias coisas para fazer. Então, ele tem medo de atrapalhar a Tongton e a mamãe dormindo. Ao ouvir isso, a expressão de Tongton muda um pouco. Tudo bem então. Na manhã seguinte, Zhang Yong, do prédio Jimal Commercial, trouxe um grupo de pessoas para a Vanseng Entertainment. Em seguida, entrou diretamente no escritório de Liu Yang. Liu Yang, ao ver os visitantes, disse: gerente Zhang, há algo que você precisa. É que as pessoas de baixo não pagaram o aluguel. Zhang Yong respondeu com uma expressão séria. Liu He, o contrato entre sua empresa e a nossa vai expirar em um mês. Justamente, nós da ERE precisamos de espaço de escritório para abrir uma nova empresa. Portanto, estou aqui para te notificar oficialmente. Nós da ERE estamos interessados no seu andar. Por favor, sua empresa deve desocupar o andar o mais rápido possível dentro de um mês. Liu Yang, ao ouvir isso, ficou um pouco insatisfeito. Os escritórios no centro da cidade de modo agora não são desconhecidos para vocês. Vocês não estão sendo injustos? Um mês não é tempo suficiente. Zhang Yong deu de ombros. Liu He, isso não é da nossa conta. Nós apenas seguimos ordens. Ele terminou e saiu do escritório de Liu Ying. Depois, ligarei para te atualizar sobre a situação. Assim que vocês receberem a notícia. A Miaui foi diretamente de carro para o hotel onde estavam e as outras. Perguntou apressadamente. Miaui, o que você planeja fazer agora? Você não pode simplesmente não fazer nada, certo? A Miaui sorriu levemente. Eu já pensei sobre isso. Vamos abrir nossa própria empresa. Assim não precisaremos nos preocupar com a opinião de ninguém. Ficou um pouco animada ao ouvir isso. Isso é ótimo. Assim, Miaui não será mais explorada. Ela poderá decidir sobre álbuns, shows e anúncios por conta própria. Porém, parecia um pouco resignada. Abrir uma empresa é bom. Mas nos últimos 2 anos, no centro da cidade os escritórios têm sido muito procurados. E não é fácil encontrar. Apesar disso, a Miaui ainda estava sorrindo. Fique tranquila. Não precisa se preocupar com os escritórios. Yefan já organizou tudo. Em um mês, eles estarão disponíveis. Naquele momento, poderemos nos mudar. O rosto de imediatamente expressou surpresa. Impossível. Yefan é apenas um recém-formado. A situação da família ainda não é boa. Como ele poderia nos ajudar a encontrar um escritório? Ele não conseguiu um emprego desde a formatura, certo? Você precisa falar com ele sobre isso. Já é um pai. Você não pode sustentá-lo, certo? A Miaui mostrou um sorriso amargo. Mesmo que eu quisesse sustentá-lo. Mas ele não precisa de dinheiro. Só com o aluguel ele já tem o suficiente. Ele apenas é muito discreto. Ele se veste de forma confortável. Portanto, fomos levados a um mal-entendido. Ao ouvir, interrompeu e perguntou. Irmã Miaui, que aluguel é esse? Será que Yefan tem propriedades além da casa onde mora? Em seguida, enquanto as expressões de surpresa de ambas aumentavam, a Miaui repetiu os fatos. Então, decidiu diretamente. Certo. Vamos registrar a empresa rapidamente e depois conversamos. A seguir, teremos muito o que fazer. Um mês passou rapidamente. Liu Yang finalmente encontrou um escritório em uma área mais afastada. Até agora, ele não sabe a quem realmente ofendeu. Não deu nenhuma chance. O mandou embora diretamente. Durante este mês, a Miaui também preparou tudo o que precisava. Vale a pena mencionar que vocês dois, durante este mês juntos, acabaram decidindo uma coisa. Isso mesmo. E isso é que vão pegar a certidão de casamento. Neste momento, na porta do cartório, você olhou para o pequeno caderno vermelho em suas mãos e perguntou. Miaui, devemos comemorar um pouco, não? A Miaui sorriu levemente. Devemos comemorar. Mas eu acho que devemos nos encontrar primeiro com a Iki e as outras.
perguntar a elas e depois decidimos. Logo chegaram em casa. Tonton viu que papai e mamãe tinham voltado. E correu animada em direção a eles. Você estava com medo que ela caísse. Corri rapidamente e a peguei no colo. Pequeno ancestral, ande devagar. Se você andar tão rápido, e se cair, o que vai fazer? A pequena Tonton riu. Eu entendi, papai. Então você olhou para Yeki e perguntou. Pequeno Xing, vou conversar com sua cunhada. Decidimos encontrar um lugar para comemorar direito. Você vai? É só um jantar simples. Yeki ficou animada ao ouvir sobre a comida. Vá, por que não ir? Os três arrumaram rapidamente. Em seguida, foram guiados pelo garçom até a sala reservada. Você entregou o menu diretamente para as duas. Hoje eu pago. Peça o que quiser. Yeki ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. Você tem certeza de que vai pagar? Se for verdade, então não vou ser educada. Você disse de forma impaciente. Desde quando você foi educado comigo? Yeki fez língua. Então eu vou pedir, tá? Depois de dizer isso, pegou o menu e começou a fazer os pedidos. Todos os pedidos eram os mais caros. Depois de pedir, entregou o menu para Miaui. Cunhada, você pode ver o que quer comer? A Miaui também não foi tímida. Pediu alguns pratos da sua terra. Depois que o garçom saiu, Yeki disse certo, irmão, você não sabe compor músicas? Me ajude a escrever algumas músicas, por favor. Você a olhou de forma estranha. Para que você precisa de músicas? Não é que sua escola vai fazer algum evento? Não é isso. Eu me inscrevi em um concurso de canto para jovens nos últimos dias. Ao ouvir isso, você ficou um pouco surpreso. Você não disse antes que ia esperar até se formar para estrear? A Miaui também perguntou nesse momento. Yeki, você quer estrear? Yeki acenou com a cabeça. Sim, cunhada. Eu pensei sobre isso por vários dias. Eu originalmente queria esperar até me formar, para abrir minha própria empresa de entretenimento. Já que você abriu uma empresa de entretenimento, de qualquer forma, você precisa contratar novos talentos. Então eu não preciso abrir uma. Posso estrear antes e ainda apoiar você, cunhada. Certo, irmão. Você canta tão bem. Você não quer considerar debutar? Você olhou para a pequena Tonton ao seu lado e disse. Eu debutei. E quanto a Tonton? Tonton estava abaixada comendo os petiscos na mesa. De repente, ouviu o papai chamando-a. Então levantou a cabecinha e olhou para você, perguntando. Papai? Você está me chamando? Você sorriu e acariciou a cabecinha da Tonton. Tonton. O papai disse que a tia quer ser uma grande estrela como a mamãe. Mas a tia também quer que o papai seja uma grande estrela. Se até o papai se tornar uma grande estrela, então ninguém vai cuidar da Tonton. Você quer que o papai seja uma grande estrela? Ao ouvir sua pergunta, Miao e Yeki também olharam curiosas para Tonton, querendo ver o que ela diria. Tonton franziu a sobrancelha e pensou um pouco. Então, com uma expressão séria, disse. Tonton também quer que o papai se torne um grande astro. Mas uma vez que o papai se torne um grande astro, não haverá mais ninguém para ficar com Tonton. Então papai não será uma grande estrela. Que tal ficar em casa com a Tonton? Tonton imediatamente ficou feliz. É verdade o que papai disse? Isso é ótimo. Você acariciou a cabecinha dela. Claro que é comprado. No coração do papai, a nossa Tonton é a mais importante. Tudo bem, Tonton. Pode comer. Logo os pratos chegaram. Você ajudava a Tonton a pegar comida enquanto perguntava. Xiaoqi, então, quando você vai começar a gravar o programa? Deve ter mais ou menos 3 dias. Naquela época, já deve estar gravando. Você acenou com a cabeça. 3 dias são suficientes. Que tal assim? Vou tentar escrever mais algumas músicas para você nos próximos dias. Yeki ficou muito animada ao ouvir isso. Obrigada, irmão. Miaoi também sugeriu. Xiaoqi, então você vai ter bastante trabalho nos próximos dias. Você precisa praticar bem as músicas antes da gravação do programa. Se errar na hora. Eu entendi, cunhada. Você consegue escrever a música hoje? Yeki olhou para você e perguntou. Fique tranquilo. Vou escrever para você assim que chegar em casa hoje. Algumas pessoas rapidamente terminaram de comer, pagaram a conta e foram para casa. Ao chegar em casa, você começou a escrever rapidamente. 2 horas depois, você entregou a pilha de partituras que escreveu para os dois. Eu escrevi algumas músicas para cada um de vocês. Deem uma olhada. Ao ouvir isso, a Miaui mostrou uma expressão de surpresa. Eu também tenho. Depois de dizer isso, ela abriu e olhou. Quanto mais ela olhava, mais a boca dela se abria. Qualquer uma dessas músicas é um clássico. Yeki também olhou para a música que estava em suas mãos. Ela parecia muito satisfeita. Mas então olhou para a espessura do que estava com a Miaui. Ela imediatamente ficou insatisfeita. Irmão, isso é confiança? Por que a cunhada tem tantas? E eu só tenho essas poucas. Você disse impacientemente.
Já é bom eu conseguir te dar 4 músicas. Além disso, escrever músicas é muito desgastante. Quanto à sua cunhada, isso é porque eu já tinha um rascunho na cabeça. Caso contrário, de onde viriam tantas músicas? Depois que Eki ouviu suas palavras, ela também não ficou mais indecisa. Ela olhou calmamente para a letra da música. O tempo passou rapidamente. Chegou o dia da gravação do programa. Logo cedo, Eki bateu na porta de vocês. Levante-se! Acelere! Levante-se! Você ouviu o barulho da batida e reclamou. O que essa garota está fazendo? Às suas custas, Miaoi disse. Vá lá fora e veja. E se houver algo? Por fim, como se tivesse pensado em algo, você se sentou rapidamente. Ah, é verdade. Hoje é o dia da gravação do programa. Iefan, levante-se rápido. Você precisa acompanhá-la. Sem alternativas. Você só pôde levantar-se relutantemente. Os 2 irmãos logo chegaram ao ginásio de mágica. Sob a orientação da equipe, Iki foi para o local do ensaio. Como era necessário ensaiar, você não podia entrar. Então você encontrou uma lanchonete nas proximidades. Comprou bolinhos fritos, baozi e leite de soja. Começou a comer imediatamente. Você se sentou em um banco à beira da estrada. Enquanto comia o café da manhã, observava os transeuntes, pensando que já estava neste mundo há mais de 1 ano. Durante esse tempo, além de cuidar da pequena Tonton, até agora não tinha nada para fazer. Pensando que, enquanto cuidava de Tonton, talvez pudesse encontrar algo para fazer. Na vida passada, por causa da fama e do dinheiro, tratou a si mesmo como uma máquina. No final, acabou se esgotando completamente. Nesta vida, definitivamente não viveria assim novamente, pensou um pouco. Os romances online deste mundo parecem não ser tão bons. Os clássicos da vida passada também não existem neste mundo. Além de escrever romances, também poderia fazer transmissões ao vivo cantando. Devagar. Você teve uma ideia em mente. O tempo chegou às 6 da tarde. Você entrou junto com o público. Logo encontrou seu lugar. O apresentador no palco pegou o microfone e disse: Olá, amigos da audiência presente da televisão. Olá a todos que estão assistindo. Hoje é mais uma vez o anual evento Axia, Competição Nacional de Canto para Jovens. Aqui é a fase de Xangai transmitida pela TV de Xangai. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos. Eu sou o apresentador Lian. Com a introdução do apresentador, os competidores também sobem ao palco um a um para cantar. Alguns saem desapontados após serem eliminados. Outros ficam e celebram com entusiasmo. Em breve, o apresentador disse: Pronto. Agora, vamos chamar a próxima competidora, Eki, para cantar. Vamos ver que tipo de música ela nos trará. Depois que Eki chegou ao palco e se preparou, ela acenou para o pessoal que estava tocando a música. Esta é a música que ela produziu na empresa de Amiaui ontem. A música começou a tocar. Sua voz também começou a soar. Ao ouvir isso, o público abaixo não pôde deixar de comentar. Esta música é tão boa, mas não sei qual é o nome. Será que dá para encontrar na internet? Eu emagreci. Não consegui encontrar. Deve ainda não ter sido lançado. Os 3 jurados próximos ao palco também estavam um pouco surpresos. Liu Yuan olhou para Liu Yuelua e perguntou: Hua Zai, o que você acha da competidora chamada Eki? Liu Yuelua respondeu com seriedade: Ela é uma cantora com muito potencial. Ao lado, Shen Yi também comentou: Eu também acho isso. As habilidades vocais dessa competidora são boas. Com mais prática, ela pode se tornar a próxima Miaui. Enquanto alguns discutiam, a voz de Eki continuava. Após a canção, o apresentador subiu ao palco. Obrigado. Obrigado, competidora Eki, por nos trazer uma canção tão positiva. Posso perguntar qual é o nome dessa canção? Eki, segurando o microfone, respondeu: Esta canção se chama Mandar na Chuva Sempre. O apresentador acenou com a cabeça ao ouvir isso. Um nome muito bonito. Então, a próxima etapa é a pontuação dos jurados. Liu Yuan, ansioso, pegou o microfone e perguntou: Eu gostaria de perguntar à competidora Eki, esta canção é de sua autoria? E acenou com a cabeça. Sim, esta canção foi escrita para mim pelo meu irmão Eiji. Liu Yuelu então perguntou: Nunca ouvi falar desse nome, Iefan. Ele tem um nome artístico? Eki sorriu ao ouvir isso. É assim. Meu irmão não pertence ao mundo do entretenimento. Ele agora é um estudante do 4º ano da Universidade de Modo Mágico. Liu Yuan imediatamente mostrou uma expressão de surpresa. Eu ainda estou muito chocado até agora. Se não fosse pela falta de tempo, eu realmente gostaria de conhecer seu irmão. Tudo bem. Não vou comentar mais nada. Eu dou nota 10. Eki se curvou levemente. Obrigada, professor Liu Yuan. Liu Yuelua também sorriu e disse: Eu também não tenho muito a dizer. 10. Shen Yi foi um pouco mais severo. Eles não disseram nada. Então eu vou dizer uma coisa. Eki,
Sua performance foi muito boa, mas sua voz precisa de mais prática. Mantenha-se fiel ao seu coração. Eu dou nota 9. Eki se curvou levemente. Obrigada, professor Shen Yi. Após o término, os dois irmãos pegaram um carro direto para a rua comercial Jimao. Na grande sala de conferências da Inha Entertainment, a performance de Eki foi vista por Miao e as outras. Neste momento, Shen Jing disse: Miao Yi, eu acho que a performance da irmã do Yefan foi ótima. Será que podemos considerar contratá-la para a empresa? Liu Yan também concordou. Sim, irmã Miao Yi. Nossa empresa está precisando de pessoas agora. Se pudermos contratá-la, isso vai aliviar sua pressão. A Miao Yi sorriu. Claro que sim. E que também tem essa intenção. Shen Jing ficou muito feliz ao ouvir isso. Se for assim, seria ótimo. No entanto, neste momento, a Miao Yi ficou desapontada. É uma pena que Yefan não queira debutar. Caso contrário, seria ainda melhor. Liu Yan perguntou curiosa. Irmã Miao Yi, como você pode querer que o cunhado debute? Bem, o cunhado é bonito, mas ele não é profissional. Shen Jing também concordou. Sim, se Yefan debutar, ele só poderá ser uma estrela de fluxo. Afinal, ele não estudou de forma sistemática. A Miao Yi disse. Posso garantir a vocês. Yefan é definitivamente uma exibição de força. Vocês não ouviram isso antes? A música da Eki foi escrita pelo Yeji. Liu Yan disse, percebendo. Eu me lembrei. Mas o cunhado sabe escrever músicas. Isso não significa necessariamente que ele sabe cantar. A Miao Yi sorriu misteriosamente nesse momento. Eu vou dizer a vocês. Yefan sabe cantar. E suas habilidades de canto são de nível de rei. Shen Jing ficou muito surpresa ao ouvir isso. Você está falando sério? A Miao Yi respondeu de forma irritada. Claro que sim. Eu ainda posso te per? Depois de falar, olhou para a pequena Tong Tong ao lado. Tong Tong, vá para o escritório da mamãe. Ajude a mamãe a trazer a bolsa do sofá. A pequena Tong Tong ficou feliz em ajudar. Ela levantou suas perninhas curtas e saiu correndo. Em breve, trouxe a bolsa de volta. Aqui está, mamãe. A Xinxin trouxe para você. A Miao Yi pegou a bolsa e se inclinou para Tong Tong. Deixou um beijo no rostinho dela. Obrigado, Tong Tong. Xiao Xing sorriu. Não precisa agradecer, mamãe. A Miao Yi colocou a bolsa na mesa. Depois, tirou os papéis de dentro da bolsa. Essas músicas foram escritas pelo Yefan para mim. Você também entende de música. O que acha? Não é bom? Shen Jing, após ler, disse sem paciência. O que é bom? Qualquer uma dessas músicas é um sucesso. E eu vejo que as músicas aqui foram feitas sob medida para você. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu. Você e Eki chegaram. Assim que Xiao Tongtong te viu, ficou animada. Papai, tia, como vocês vieram? Você pegou Xiao Tongtong dos braços de Miao Yi. Claro que vim ver minha Tongtong. Então, papai veio com a tia. Tongtong, você sentiu falta do papai? Xiao Tongtong sorriu. Estou pensando. A Tongtong está com saudades do papai. Justo quando a Miao Yi também terminou seu trabalho. Alguns deles foram para casa juntos. No dia seguinte, você e a Miao Yi acordaram cedo. Você olhou para a Miao Yi em seus braços e disse, fritar flores. Hoje, deixe o Xiao Xing te acompanhar. Eu e a Eki vamos comprar um carro. Você já deveria ter comprado um carro. Tudo bem. Vão lá. Os dois irmãos se encontraram do lado de fora do condomínio. Chamaram um táxi. Logo chegaram à maior cidade de carros de Modu. O vendedor na cidade de carros viu duas pessoas entrando na loja. Então uma moça veio perguntar. Olá, posso perguntar se vocês têm um carro desejado? Eu vim apresentar para vocês. Você educadamente acenou com a mão. Vamos olhar sozinhos primeiro. Depois falamos com você. Depois que o vendedor saiu, Eki olhou para você e disse, irmão, o que você acha que deveríamos comprar? Eu definitivamente quero comprar um carro de 5 lugares. Não podemos comprar um carro esportivo. Afinal, isso precisa ser considerado pela Tongtong. Quanto a você, eu sugiro que você compre uma van, é melhor. Eki pensou um pouco. É verdade. No entanto, eu acho que posso comprar todos. Você deu um leve toque na testa dela. Fica a seu critério. Assim está decidido. Eu te dou a van. Quanto a você, se quiser comprar um para dirigir, você se vira. Eki ficou muito animada ao ouvir isso. Então, obrigado, irmão. A conversa de vocês foi ouvida pela vendedora que estava atrás. A vendedora ouviu tudo. Pensou consigo mesma. Será que esses dois irmãos são ricos? Ou estão apenas tentando se exibir? Eki olhou ao redor dos carros esportivos. Então, um pouco hesitante, perguntou a você. Irmão, você disse, qual modelo eu deveria comprar? Você pensou um pouco e respondeu. Eu acho que meninas não devem comprar carros esportivos. Isso pode assustar os meninos.
Eu acho que um Cadillac combina muito com você. Depois de falar, você olhou para a vendedora. Você diz que eu estou certo, não é? Irmã mais velha. A vendedora coçou a cabeça. Senhor, na verdade, eu acho que as meninas também podem dirigir carros esportivos. E que ficou um pouco chateada ao ouvir suas palavras. Mas ao ouvir as palavras da vendedora, ela imediatamente sorriu. Você ouviu? Tem. Até essa irmã disse que as meninas também podem dirigir carros esportivos. Você franziu a testa. Eu acho que esse carro esportivo acelera muito rápido. As meninas, a maioria não tem habilidade. Então eu acho que as meninas deveriam dirigir sedãs. Na verdade, você não menospreza motoristas mulheres. Você só acha que dirigir esse carro esportivo é muito chamativo. Antes, seus pais disseram que deveriam ser discretos quando foram para o exterior. E você concorda com isso. Por isso você disse isso de propósito. Mas Ike ficou animada nesse momento. Você está menosprezando quem? De qualquer forma, eu te digo que eu já decidi comprar esse carro esportivo. E é com o meu dinheiro. Não é com o seu dinheiro. Se você continuar assim, acredita que eu posso ligar para a cunhada agora? Dizendo que você discrimina motoristas mulheres. Você ouviu que essa garota até trouxe a Miau e para fora? Como isso pode ser aceitável? Mas você também tem suas cartas na manga. Você liga para os pais. Se eles não se opuserem, então eu não tenho mais nada a dizer. Ike ficou nervosa ao ouvir suas palavras. Pensou, é verdade. Os pais avisaram antes de irem para o exterior, para que eles sejam um pouco mais discretos na vida. Não pode ser muito chamativo. Mas Ike realmente gosta daquele carro esportivo. Então só me resta ligar para a mãe, Shuyan. Após 2 bips, Shuyan atendeu do outro lado da linha. Alô, filha. Como você teve tempo de ligar para a mãe? Como está seu irmão agora? Eu ouvi dizer que ele arrumou uma namorada recentemente, é? Ike ficou sem palavras. Mãe, por que você já começa perguntando sobre meu irmão? Eu também sou sua filha de sangue, tá bom? Shuyan riu baixinho. Ai ai. O que houve, minha querida filha? Ciúmes. Então, a mamãe te pergunta. Como estão suas notas ultimamente? Você tem namorado? Se eu tiver um namorado, eu te conto. Antes de passar pela aprovação de mim e do seu pai, não é permitido passar a noite fora com alguém. As meninas precisam se proteger. As palavras de Shuyan foram ouvidas por todos vocês. Você se esforça para sorrir. Ike lançou um olhar para você e rapidamente interrompeu. Chega, mãe. Eu já sei. Eu não tenho namorado. Mas aconteceu algo grande com meu irmão. Depois de falar, lançou um olhar para você. Você imediatamente sentiu que algo estava errado. Por que isso está envolvendo a mim? Shuyan ficou preocupada ao ouvir as palavras de Ike. Não é filha. O que aconteceu com o seu irmão? É grave? Você não pode assustar a mamãe. E Zingugo, que estava lendo o jornal ao lado de Shuyan, também largou os documentos que tinha nas mãos e olhou nervosamente para Shuyan. Ike, ao ouvir a voz da mãe, ficou tremendo e rapidamente disse: Não, não. Aconteceu algo bom. Por que você está se preocupando à toa? Shuyan suspirou aliviada. Sua garota. Da próxima vez, você pode ser mais clara ao falar? E se você nos assustar, o que vamos fazer? Ike, envergonhada, mostrou a língua. Mãe, eu sei que errei. Você pode me perdoar, por favor? Shuyan perguntou, sem paciência. Ok. Então me conte sobre seu irmão. O que exatamente aconteceu de bom? Mãe, é assim. Sobre esse grande acontecimento, você pode precisar se preparar. Depois que vocês ouvirem, ficarão muito chocados. Até mesmo inacreditável. Mas vocês têm que prometer uma coisa para mim. Só assim poderei contar a vocês. Shuyan disse, sem paciência. Você, menina, está me fazendo suspense, não é? Fala logo. O que você quer que a gente concorde? Ike pensou que tinha pegado. Então, ela falou diretamente. Essa condição é bem simples. É que eu e meu irmão estamos agora na cidade dos carros. Eu gostei de um carro, mas meu irmão disse que precisamos da aprovação de vocês para comprar. Shuyan não disse nada nesse momento. E Zingugo perguntou curioso. Filha querida, que carro você gostou que precisa da nossa aprovação? É o seguinte, o carro que eu gostei é. O preço é um pouco alto. É uma Ferrari F8. Custa cerca de 3.800.000. E Zingugo ficou sem palavras ao ouvir isso. Isso é caro. Não dá nem para o preço de uma garrafa de vinho. Papai concordou. Fala logo sobre o seu irmão. Ike ficou muito feliz ao ouvir isso. Assim está bom. Vou comprar o carro com meu irmão agora. Quando voltar para casa, eu conto para vocês. Afinal, tem muita gente aqui, é um pouco inconveniente. E Zingugo pensou um pouco e concordou. Afinal, o que acontece em casa, só nós sabemos. Certo.
Então, quando chegar em casa, nos ligue. Yeki desligou o telefone, animada, pegou o cartão de crédito. Ela disse à vendedora: Irmã, aquele F8 que acabamos de ver, passe o cartão. A vendedora perguntou, incrédula: Você realmente vai comprar? E Xian acenou com a cabeça, afirmando: Sim. Nesse momento, você também pegou seu cartão e disse: Me traga um F8 também. E aquele carro de passeio que vimos antes. E aproveitando, um Volvo S60 também. A vendedora, chocada, perguntou: Senhor, você também está falando sério? Você acenou com a cabeça. Sim, estou falando sério. Faça os trâmites o mais rápido possível. A vendedora, tremendo, pegou os dois cartões. Senhorita, vocês três, por favor, aguardem um momento. Depois de falar, ela foi passar os cartões. Eki olhou para você e perguntou: Não, irmão, você não disse que os carros esportivos são muito chamativos? Como assim? Você também comprou. Você disse com descontentamento: Eu comprei, mas não vou dirigir. Eu comprei para sua cunhada. Logo, os procedimentos foram concluídos. Os dois chegaram à rua comercial. Foram ao supermercado e compraram um monte de coisas. Depois, foram até a sala de segurança. Você olhou para o chefe da segurança e disse: Irmão Zan, vamos deixar as coisas aqui. Depois, voltamos para pegar. Irmão Zan respondeu respeitosamente: Certo. Yerre, pode deixar aqui, por favor. Depois que você terminou de colocar, um novo segurança perguntou confuso: Chefe, não disseram que não podemos deixar coisas aqui? Irmão Zan respondeu de maneira irritada: Aqueles são outros. Essas duas pessoas são os donos desta rua comercial. E também são os presidentes da nossa propriedade Jimal. Alguns novos seguranças abriram a boca surpresos, pensando: Isso é muito jovem, não é? Os dois logo chegaram ao escritório de Amiaui. A pequena Tonton viu você e correu com os bracinhos abertos. Papai, você finalmente chegou. Você se abaixou e pegou a pequena Tonton, perguntando: Xin-Xin, se você se comportou bem com a mamãe. A pequena Tonton levantou a cabeça com orgulho e disse: Papai, Tonton é muito obediente. Não atrapalhou o trabalho da mamãe, certo? Você se inclinou e deu um beijo na bochecha da pequena Tonton. A Xin-Xin da minha casa é incrível. Em seguida, você segurou a pequena Tonton e se sentou no sofá. Miau Li, quando comprei o carro, também aproveitei para comprar um para você. É o mesmo modelo que o da Xiaoqi. Miau Li ficou um pouco surpresa. Eu tenho um carro. Por que você comprou um carro para mim? O seu é uma van. Você não tem um que dirija. Então eu comprei um para você. Por que você não estava aqui? Então o carro está temporariamente em meu nome. Quando tivermos tempo, nós dois vamos fazer a documentação. Miao Yi, ao ouvir isso, não foi exigente. Tudo bem. Então eu vou aceitar. Chegou a tarde. Algumas pessoas voltaram para casa. Eki entrou e disse: Cunhada, daqui a pouco eu vou ligar para meus pais. Você também vem. A Miao Yi hesitou ao ouvir isso. Pode ser. E se seus pais não gostarem de mim? Você deu um leve toque em sua testa. Fique tranquila. Meus pais com certeza vão gostar de você. E ele é tão bonito. E ainda deu a eles uma netinha adorável. A Miao Yi pensou um pouco e disse: Então tá bom. Mas ela ainda estava um pouco nervosa por dentro. Eki pegou o celular para fazer a ligação. E você foi para a cozinha preparar a comida. Eki abriu o Feixun e enviou um convite de vídeo para Shuyan. Após 2 bipes. Logo Shuyan atendeu. Filha, pode falar. O que de bom aconteceu com seu irmão? Então você e meu pai precisam se preparar. Caso contrário, vocês e o papai vão levar um susto mais tarde. Shuyan disse com raiva. Fala logo, sua garota fedida. Sua mãe e eu já vimos de tudo. Eizengugo também concordou rapidamente. Sua mãe está certa. Nós já vimos de tudo. Vamos logo. E a equipe garriou. Papai e mamãe, prestem atenção. Vocês têm uma neta. E já tem 3 anos. O que acham? E já tem 3 anos. Shuyan e Eizengugo ficaram surpresos. Depois de pensar, acharam que era impossível. E que deve estar brincando com eles. Shuyan então disse: garota fedorenta. Essa piada não tem graça nenhuma. Eizengugo também disse de forma irritada: garota fedida. Está se divertindo às custas dos seus pais, não é? Essa piada não é engraçada. Não é só comprar um carro? Não há necessidade de nos zombar. Eki ficou bastante resignada ao ouvir isso. Eu realmente não estou brincando com vocês. Se vocês não acreditam, eu vou mostrar a verdade para vocês. Depois de falar, levantou-se e foi em direção a Shinsin, que estava assistindo a um desenho animado. Shinsin, tente adivinhar quem está aqui em cima. Tonton e Shuyan na tela e Eizengugo se encarando com olhos arregalados. Shuyan e Eizengugo estavam tão surpresos que não conseguiam falar. Nesse momento, Shinsin disse:
Quem são eles? São os avós? E que ficou levemente surpresa. Em seguida, acariciou a cabecinha de Tonton. Isso mesmo. Eles são os avós. Sim. Você pode cumprimentá-los? A pequena Tonton assentiu obedientemente. Em seguida, olhou para a tela, onde estavam Xuyan e Eizengugo, e gritou com uma voz infantil. Olá, vovô e vovó. Eu me chamo Xin. Xuyan e Eizengugo estavam com a mente em branco nesse momento, até ouvir a Shelton cumprimentá-los. A vozinha dela os encantou. Depois de um tempo, o casal finalmente reagiu. Xuyan perguntou rapidamente. Filha, esta criança é a filha do seu irmão. Eki disse sorrindo. É verdade. Ela é a filha do meu irmão, a neta de vocês. Ela se chama Eiziton. Neste momento, Shelton disse. Vovô e vovó, onde vocês estão? Vocês podem vir passar um tempo com a Tonton? Shelton ainda está conhecendo os avós pela primeira vez. Outras crianças já tiveram isso antes. Os avós brincavam com elas. Mas a Tonton ainda não teve essa oportunidade. Xuyan ficou derretida ao ouvir as palavras de Shelton e imediatamente disse. Neta fofa. A vovó virá te visitar em alguns dias, tudo bem? Eizengugo também disse rapidamente. Boa neta. O vovô virá te visitar com presentes em alguns dias, tudo bem? Eki interrompeu neste momento. Sim, pais. Eu sei que vocês têm muitas perguntas agora. Deixe a cunhada falar com vocês sobre isso. O casal idoso não conseguiu entender de imediato. Ao ouvir as palavras de Eki, eles responderam em uníssono. Eles também queriam saber o que estava acontecendo. Em seguida, Eki se levantou e se sentou ao lado de Miao Yi. Ela passou o celular para Miao Yi e disse. Cunhada, venha cumprimentar seus pais. A Miao Yi, nervosa, pegou o celular e olhou para a tela. Xuyan e Eizengugo também viram o rosto deslumbrante de Miao Yi. A Miao Yi, com o rosto vermelho de nervosismo, perguntou ao casal idoso. Tio e tia, olá. Eu me chamo Miao Yi. Xuyan foi a primeira a falar. Olá, filha. Você é realmente bonita. Por que você ainda está chamando de tia? Ao ouvir as palavras de Xuyan, a Miao Yi, com o rosto vermelho, exclamou. Pai e mãe. Olá, vocês. Xuyan imediatamente sorriu amplamente. Isso mesmo. Em pouco tempo, os três estavam conversando animadamente. Os dois mais velhos também perguntaram a Miao Yi sobre a situação. Depois de quase uma hora de conversa, você então trouxe a comida que havia preparado na mesa de jantar. Eki falou diretamente. Irmão, nossos pais disseram que voltarão para o país em alguns dias. Ao ouvir isso, você perguntou. Então, devemos nos mudar para a mansão antes? Claro que sim. Afinal, tem muita gente aqui para acomodar. E eu também acho que, no futuro, eu serei uma grande estrela como a cunhada. Com certeza, vou morar na área das mansões. Depois, é só vir aqui de vez em quando. Você pensou um pouco e disse. Então tá. Mais tarde, vou ligar para eles limparem um pouco. A Miao Yi então perguntou. A mansão que vocês estão falando não é a maior do Jin Heiyuan, certo? Eki respondeu rapidamente. Correto. É aquela. Ei, cunhada. Como você soube disso? A Miao Yi disse, sem paciência. Isso nem precisa pensar. Todo o Jin Heiyuan é de vocês dois. Além disso, eu morei lá dentro por 1 ou 2 anos. A maior mansão do condomínio. Nunca foi alugada. E de vez em quando, alguém entra para limpar. Após uma pausa, ela continuou. Já que vocês têm uma mansão tão grande, como vocês acabaram morando aqui? Você sorriu. É assim. Porque aqui, você vê, é mais perto do campus. E a mansão tão grande parece vazia. Por isso acabamos morando aqui. Neste momento, Eki falou novamente. Irmão, você pode me ajudar a escrever uma música mais animada? Você não deu atenção a ela. Foi direto para o quarto, pegou algumas folhas de papel e as entregou a ela. Escolha você mesma. Eki pegou as folhas e começou a olhar atentamente. Quanto mais olhava, mais surpresa ficava. A Miao Yi também se aproximou para dar uma olhada. Da mesma forma, ele mostrou uma expressão de surpresa. Então você ficou um pouco nervoso ao ser observado por elas duas. Vocês dois precisam aprender a se acostumar. Haverá mais coisas surpreendentes no futuro. Essas músicas são apenas algumas que escrevi recentemente. No futuro, eu ainda posso escrever mais. O tempo chegou ao terceiro dia assim. Aeroporto Internacional da Mágica Cidade. Xuyan e Eizengugo saíram do aeroporto. O casal não ligou para vocês quando voltou. Esta é uma decisão para dar a vocês uma surpresa. Eizengugo falou enquanto caminhava. Esposa, você disse que nós voltamos de repente. Que expressão as crianças terão mais tarde? Xuyan sorriu. Isso com certeza será surpreendente, mais querido. Nossa, a surpresa que nosso Xiao Fan nos deu é realmente grande. Eles se casaram sem fazer barulho.
E ainda tem uma filha tão grande. Ao ouvir isso, Google começou a refletir. É verdade. Antes, nós até arranjamos um noivado para ele. Originalmente, estávamos pensando em deixá-los se encontrar. Mas eu liguei para o velho antes. No final, o velho estava se desculpando insistentemente comigo ao telefone. Xuyan perguntou curiosa. Ela perguntou se ele disse por que estava se desculpando. Google disse, resignado. Parece que ele disse que a filha dele estava com alguém. E, além disso, já tinham até uma criança. Inicialmente, eles não sabiam que a filha dele teve a criança fora do país. E só a trouxe de volta depois do resguardo. E, pelo que ouvi, o lado do rapaz ainda não apareceu. Xuyan suspirou. Ai! Então, a filha do velho a realmente escolheu mal. Google sorriu sem jeito. Ok. Nós também não podemos nos preocupar com tanto. Vamos embora então. O casal idoso foi diretamente de carro para o condomínio Jinheo. O segurança na porta também estava lá. Portanto, não houve impedimentos. Neste momento, na vila, além de Amiaui, os outros estavam todos lá, exceto os que foram para o trabalho. E que estava praticando canto. Você estava assistindo desenhos animados com Tonton. Neste momento, a porta da vila se abriu. Você virou a cabeça para olhar. Se não fosse o casal Google, quem mais poderia ser? Você rapidamente se levantou para receber. Mamãe e papai, por que vocês não me ligaram quando chegaram? Assim eu poderia ir buscá-los. Xing xing, chame alguém rápido. Shelton gritou animadamente. Vovô e vovó, vocês voltaram. Xuyan e Google responderam. Ai! Querida neta. Depois, pediram para responder. Não precisamos que você nos busque. Além disso, não estávamos com medo de te atrapalhar? E minha nora? Ela está na empresa. Só voltará à tarde. Neste momento, Google estava puxando uma grande caixa. Ele se aproximou e disse a Shelton. Querida neta, venha ver os presentes que vovô e vovó trouxeram para você. Shelton ficou muito feliz ao ouvir isso. Tudo bem, vovô. Google rapidamente tirou os presentes. Era um grande panda de mais de 1 metro. E bonecas Barbie e vários outros bichinhos de pelúcia. Shelton ficou muito animada ao ver tudo isso. Ela deu um beijo na bochecha de Google. Obrigada, vovô. Google olhou para Shelton com carinho. Ele também estava muito feliz. Nesse momento, Xuyan se aproximou e se agachou ao lado de Shelton, dizendo. Neta fofa, por que você só agradeceu ao vovô? A vovó também se esforçou bastante. Ao ouvir isso, Shelton se virou novamente. E deu um beijo no rosto de Xuyan. Obrigada, vovó. Nesse momento, que estava praticando canto no andar de cima, também desceu. Ao ver Google e Xuyan, também ficou muito surpresa. Mamãe e papai, vocês voltaram. Por que não me ligaram? Assim eu poderia ir buscar vocês com meu irmão. Xuyan acenou com a mão. Não, não precisa. Nós conseguimos vir sozinhos. Você não disse que ainda precisava praticar canto? Se você for, vai ser uma perda de tempo. Google também disse. É verdade, filha. Você não vai participar do concurso de canto? Quanto mais você praticar, mais chances você terá de ganhar o campeonato. Nesse momento, Shelton disse animada. Tia, você viu que vovô e vovó compraram muitos brinquedos para Tonton? Que se aproximou e acariciou a cabecinha da pequena Tonton. É mesmo? Então, a Tonton está muito feliz, não é? A pequena Tonton acenou com a cabeça animadamente. A Tonton está tão feliz. A Tonton finalmente tem vovô e vovó com ela. Depois de dizer isso, ela começou a organizar seus brinquedos. Google ajudou a levar esses brinquedos para o quarto dela. Você perguntou nesse momento. Ah, sim, pais. Quantos dias vocês vão ficar desta vez? Google respondeu. As coisas no exterior já estão organizadas. Se não houver nada de importante desta vez que precise resolver, eu ficarei no país. E também para passar um tempo com minha netinha querida. Ao ouvir isso, a pequena Tonton ficou muito animada. É verdade? Vovô e vovó, vocês não vão? Xuyan respondeu com um sorriso. Nós não vamos. A partir de agora, vovô e vovó sempre estarão com a Tonton. Em seguida, Google e Xuyan acompanharam a Tonton. Que subiu para praticar canto. E você? Sentado sozinho na sala. À tarde, Amiaui voltou para casa. Assim que entrou, viu Google e Xuyan. Mamãe e papai, vocês voltaram. Xuyan sorriu e foi até An. Miaui se sentou no sofá. Miaui, obrigada por ter dado à luz essa menina tão adorável para esse garoto chato. E criar o filho sozinha. Nos últimos anos, a casa ficou bagunçada. A Miaui rapidamente sorriu e balançou a cabeça. Mãe, não se preocupe. Eu não estou sofrendo. Como poderia ser um problema? Eu sei o quão difícil é ter um filho. E além disso,
Por todos esses anos, eu ainda cuidei sozinha. Fique tranquila. A partir de agora, não deixaremos você sofrer. Se você estiver sofrendo, é só nos contar. Eu e seu pai vamos arrumar ele. Isengó também concordou neste momento. Sua mãe está certa. Se esse garoto te fizer sentir mal, você nos avise. A Miaui se sentiu um pouco feliz neste momento. É maravilhoso pensar que meus sogros são tão gentis. Bons pais. Eu entendi. Depois de falar, ainda levantou as sobrancelhas para você. O tempo passou dia após dia. Logo chegou o momento da terceira gravação de Eki. Exceto por a Miaui que foi para a empresa. Todos devem ir torcer por Eki. Entraram no ginásio. A gravação já começou. Você e seus pais, segurando a pequena Tonton, encontraram um lugar para sentar. À medida que cada cantor terminava sua apresentação, logo foi a vez de Eki subir ao palco. Ela foi até o centro do palco e disse sorrindo. 3 jurados e amigos do público. Olá a todos. Eu sou Eki. A seguir, vou apresentar a canção Adial. O público começou a conversar entre si ao ouvir o nome da canção. Ai! Vocês já ouviram essa música? Não pode ser outra música nova, né? Com certeza é uma música nova. Eu acabei de procurar no meu celular. Não consegui encontrar nada. Os olhos de Liu Wan e dos outros brilharam. Eles acabaram de relembrar isso na cabeça. Não existe essa música. Eki acenou com a cabeça para o professor de música no palco. Logo a canção começou a cantar junto. O público ouviu esta canção. Alguns pensam com a mão no queixo. Outros têm os olhos marejados. Liu Wan e os outros 3 também se sentem tocados. Os 3 se olharam. Parece que Eki vai avançar novamente. Mas eles também estão muito felizes. A música da Waxia, que esteve em silêncio por anos, pode estar prestes a ressurgir. No palco, a voz de Eki ainda... A canção terminou. O apresentador também subiu ao palco neste momento. Obrigado, competidora Eki, por nos trazer uma canção tão bonita. A partir de agora, não direi mais palavras desnecessárias. Caso contrário, o público pode começar a jogar ovos podres. Vamos começar diretamente a fase de avaliação. Liu Wan sentiu que precisava falar primeiro. A apresentação da competidora Eki teve um pequeno progresso desta vez. Sob esse aspecto, ela é uma pessoa disposta a trabalhar duro por seus sonhos. Pessoas assim são o que a indústria da música precisa. Portanto, eu dou 10 e aprovo. Liu Yuelua também não ficou atrás. Esta competidora me surpreendeu muito. Ela caminhou da chuva até a Dial. É uma canção de estilo completamente diferente. Ela me mostrou a esperança da indústria de entretenimento da China. Eu dou 10 e aprovo. Shen Yi continua tão rigoroso como sempre. Não tenho muito a dizer. Mas para te dar um pouco de pressão, eu vou dar 9. Espero que você continue a melhorar. E que já avançou para a próxima fase. Os outros não têm mais nada de interessante. Você saiu do ginásio com seus pais, segurando a pequena Tonton que estava dormindo. E que também veio logo em seguida. Quando toda a família se reuniu, Shuyan pegou a pequena Xinxin com cuidado e disse em voz baixa. Filha, você está ótima. Esta apresentação nos surpreendeu. E que falou baixinho para não acordar a Xiaotonton. Isso é verdade. Caso contrário, todo o esforço será em vão. E Isengó perguntou curioso. Ah, filha, quem escreveu a música que você cantou? Eu acabei de pesquisar no celular. Não consegui encontrar nada. Foi meu irmão que escreveu para mim. Os dois ficaram um pouco surpresos ao ouvir isso. Pensaram, desde quando nosso filho começou a compor? Se não estiverem enganados, parece que nosso filho estudou computação. Mas eles não perguntaram mais nada. Cada um tem sua própria sorte. O importante é seguir o caminho certo. Com a exibição do programa, no dia seguinte, Eki se tornou um verdadeiro sucesso. As buscas sobre ela eram inúmeras. E nesse momento, Eki ainda estava dormindo. Ela não fazia ideia de que havia se tornado famosa. Até que, ao acordar, ela olhou para o celular. Eram apenas chamadas perdidas das amigas. E a mensagem de texto que chegou. Eki pegou o celular e ligou para Liu Zian. Ela ainda não teve tempo de falar. Do outro lado, a voz questionadora de Liu Zian chegou. Eu disse, Eki, você pode, hein? Você conseguiu enganar as irmãs e foi ao programa sozinha. Eki fez uma careta e disse um pouco envergonhada. Zian, desculpe. Eu decidi ir ao programa de última hora. Eu queria convidar você e Lin para ir. Mas tive medo de que vocês não fossem boas. Liu Zian ficou um pouco irritada ao ouvir isso. Isso não é problema nosso. Você tem que pagar a conta. Caso contrário, você vai perder nós 3, irmãs. Nesse momento, a voz de Zan Lin veio do telefone. Isso mesmo, Xiaoqi. Você já está famosa agora. Você tem que pagar a conta. E que definitivamente não é uma pessoa mesquinha. Ela imediatamente concordou. Certo. Então, ao meio-dia, vamos nos encontrar na porta da escola.
As pessoas conversaram mais algumas coisas. E que então desligou o telefone. Apenas me maquiei um pouco e desci. Cunhada. Paz. Bom dia, vocês. Ah, e irmão. Mais tarde, você pode me passar a chave do seu carro? Eu vou sair para jantar com as meninas do nosso dormitório. Meu carro esportivo não tem espaço. Você respondeu de forma irritada. Eu já te disse antes que não ia comprar. Você não ouviu. Agora vem me dizer que não cabe. E que rebateu insatisfeita. Então você também comprou. Você canta. Por que não fala sobre você? Aquele carro não foi comprado para eu dirigir. Foi comprado para a sua cunhada. E eu já transferi para o nome da sua cunhada há 2 dias. E que então olhou para Eisengo e a outra pessoa. Pais, olhem para meu irmão. Shelton estava olhando curiosa ao lado. Seu próprio pai e tia. Pensando, o que está acontecendo com meu pai e minha tia? Uma pessoa tão grande ainda brigando. Eisengo apenas balançou a cabeça. Shuyan foi direto ao tomar a decisão. Ok. Vocês dois já chegam. Xiaojian, dê a chave do seu carro para sua irmã. Afinal, você já é um pai. Não pode dar uma folguinha para sua irmã? E Eki pegou a chave com alegria. Seu rosto estava cheio de um ar orgulhoso. Em seguida, ela saiu correndo. Eki dirigiu até o estacionamento ao lado da escola. Depois de estacionar o carro, ela caminhou em direção à escola. Logo ela chegou ao dormitório. Liu Ziyan e as outras duas se levantaram ao ver Eki. Elas puxaram Eki para sentar na cama. Eki ficou um pouco confusa com a atitude delas. Sentada na cama, as 3 amigas a encaravam em silêncio. Depois de um tempo, Eki começou a se sentir um pouco desconfortável com o olhar delas. O que vocês estão fazendo? Fale logo. O que você tem a dizer? Liu Ziyan foi a primeira a falar. Xiaoqi, você não disse antes que só poderia debutar após a formatura? Que só poderia estrear depois? Como você decidiu de repente estrear antes? Zhang Lin também concordou. Isso mesmo, pequena cidade. Você precisa nos explicar claramente. Caso contrário, HM. Depois de falar, apertou o punho. Zhao Liya também fez uma expressão séria. Se você não conseguir explicar claramente, não se surpreenda se formos indelicados. E que ficou nervosa. Não teve escolha a não ser levantar a mão e se render. Tudo bem. Não posso confessar? É assim que funciona. Não fomos comer em um buffet antes? Onde encontramos meu irmão e minha sobrinha? A mãe da minha sobrinha, recentemente. Ou seja, minha cunhada abriu uma empresa de entretenimento. Esta empresa, por ser nova. Então, só minha cunhada está lá. Justo quando precisava de pessoas. Tive uma ideia e adicionei. Aproveitei para me inscrever em um concurso de canto. Os 3, ao ouvir, finalmente entenderam. No entanto, nesse momento, Zhao Liya pegou o ponto principal. Você acabou de dizer que sua cunhada é uma pessoa. Fale a verdade. Quem é sua cunhada? Se for uma artista, com certeza nós saberemos. Depois que Zhang Lin e Liu Ziyan falaram, também perceberam. Os 3 olharam fixamente para Eki. E Eki, nesse momento, percebeu que tinha falado demais. Ela tinha deixado escapar. Mas elas, mais cedo ou mais tarde, vão descobrir. Dizer agora ou depois dá na mesma. Pensou um pouco e disse. Minha cunhada é a famosa cantora Miaoyi. As 3 amigas ficaram com a boca aberta ao ouvir isso. Dava para colocar uma maçã lá. Quando elas finalmente reagiram, as 3 amigas começaram a perguntar sem parar. E Eki, o que você disse é verdade? Sua cunhada é realmente a Miaoyi? Você não está brincando conosco, está? Fale a verdade. Você está nos enganando? Está nos provocando de propósito? Como é que eu não acreditei? Se sua cunhada é a Miaoyi, então minha irmã deve ser a Zhang Weiming. E Eki, exasperada, colocou a mão na testa e disse. Eu realmente não fiz nada com vocês. As 3 amigas reviraram os olhos para ela. Pensaram, acreditar em você é uma loucura. E Eki, vendo que o tempo estava acabando, disse. Sem tradução necessária. O tempo acabou. Vamos embora. Hoje, o dinheiro que trouxe é suficiente. Vocês podem me explorar à vontade. Liu Ziyan e as outras 3 imediatamente ficaram animadas. Tudo bem. Então vamos aproveitar e explorar você bem. Como preço por você ter nos enganado. As 4 saíram do dormitório. Logo chegaram ao local onde Eki havia estacionado. Eki pegou a chave do carro, abriu a porta e entrou. Liu Ziyan e as outras 3 esfregaram os olhos, um pouco incrédulas. Eki percebeu que elas não estavam entrando no carro, mas estavam apenas olhando para ela, sem reação. Ela disse, sem paciência. Vocês vão entrar ou não? Se não entrarem, eu vou embora. Vocês podem pegar um táxi sozinhos. Liu Ziyan e as outras 2 rapidamente entraram no carro. No carro, elas estavam tocando aqui e ali. As famílias delas não são boas. Então, esta é a primeira vez que andam em um carro de luxo. Liu Ziyan foi a primeira a perceber.
Ela perguntou com desconfiança. Xiaoqi, você não alugou um carro só para nós, né? Este Volvo deve custar bastante, não? Eki dirigia o carro em silêncio. Pensou que, de qualquer forma, elas não acreditariam. Ela havia sido muito discreta na frente delas antes. Melhor mostrar algo mais concreto para provar. A Miaui já havia lançado a música de Eki. Isso, naturalmente, causou um grande alvoroço. Isso foi apenas lançado. O número de downloads já ultrapassou 30. E ainda está aumentando. Devido a esse resultado impressionante, as grandes empresas de entretenimento rapidamente perceberam o potencial de Eki. Todas ordenaram que as pessoas positivas fossem certas. Precisamos descobrir o contato da Eki. Em breve. Eles logo usaram suas conexões para descobrir o contato da Eki. Isso naturalmente incluía a Vanche Entertainment. Naquele momento, a Eki ainda não sabia que havia sido enganada. Ela dirigiu rapidamente até um restaurante de alta classe. Desceu do carro. Liu Xin e as outras duas abriram a boca em surpresa. Se não estavam enganadas. Aqui, o consumo médio é de 5.000. Zhang Lin perguntou nervosamente. Pequena aqui. Você não vai nos levar aqui, vai? Eki piscou os olhos. Isso mesmo. É aqui. Eu não disse esta manhã que ia convidar vocês para um grande jantar. Liu Zian disse, incrédula. Você ganhou na loteria? Eki acenou com a mão. Considerem que eu ganhei na loteria. Ok, vamos. Depois de dizer isso, puxou as três para ir junto. Algumas pessoas entraram. Foram guiados pelo garçom até um lugar para se sentar. Eki pegou o menu do garçom e entregou para Liu Zian e as outras três, dizendo, vocês podem pedir o que quiserem. Zhao Lia pegou o menu. Liu Zian e Zhang Lin se inclinaram para olhar, e imediatamente arregalaram os olhos. As três nunca tinham comido uma refeição tão luxuosa. O mais barato custa mais de 100. As três pediram o bife comum mais barato. E então entregaram o menu para Eki. Eki pegou o menu e fez seu pedido. Com foie gras de Bordeaux e caviar. E algumas sobremesas de frutos do mar. Liu Zian e as outras três ouviram seus corações dispararem. Se não estavam enganadas. Isso deve custar milhares, certo? Elas começaram a contar nos dedos. E quase tudo somava várias dezenas de milhares. Depois que o garçom saiu, Liu Zian disse, tremendo. Xiaoqi beijou. Você realmente ganhou na loteria? Eki sorriu ao ouvir isso. Se eu falar a verdade, vocês também não acreditam. Deixa eu te contar. Na verdade, eu sou uma herdeira. Vocês acreditam? Zhao Lia coçou a cabeça. Mas não parece, né? Se você é uma herdeira, por que você estava trabalhando conosco? Eki sorriu e não disse nada. Isso envolve muitas coisas. Ela não conseguiu explicar claramente naquele momento. Logo, o garçom trouxe os ingredientes. Eki rapidamente chamou. Vamos comer, pessoal. Não sejam tímidos. E não se preocupem. Eu trouxe dinheiro suficiente. Algumas pessoas comiam e conversavam. Depois de um tempo, após comer, Eki dirigiu para levar os três de volta à escola. Observando os três entrarem na escola, Eki caminhou em direção ao estacionamento. Ela ainda não tinha chegado ao estacionamento, quando foi parada por uma mulher de meia-idade. A mulher de meia-idade estendeu a mão e disse, olá, senhorita Ye. Eu sou Li Huan, a agente da Vanche Entertainment. Eki viu uma mulher de meia-idade estendendo a mão. Por educação, ela também estendeu a mão e a apertou. Com licença, há algo que eu possa ajudar? Li Huan sorriu e disse, é o seguinte. Devido à sua performance excepcional na televisão, e ao impressionante número de downloads da sua música, nós, da Vanche Entertainment, decidimos assinar um contrato com você. Nós vamos reformular sua imagem e lançá-la. Vamos fazer de você a próxima Miaui. Eki finalmente entendeu. Vanche Entertainment não é a empresa onde sua cunhada trabalhava? No final, ela foi expulsa pelo irmão. Quem diria que os inimigos se encontrariam assim? Eki pensou um pouco e disse, desculpe, Li, eu ainda não tenho planos de me juntar a nenhuma empresa. Eu só quero participar da competição de forma adequada. Li Huan ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. Por que não, senhorita Ye? Você deve saber que se você se juntar à nossa empresa, isso fará com que você evite muitos caminhos difíceis. E se você se juntar à nossa empresa, podemos fazer com que você seja cantora de apoio na apresentação da diva Miaui. Ser uma cantora convidada no show de Y. Ela achava que a rescisão do contrato da Miaui ainda não tinha vazado. Ninguém mais sabia. Então ela se preparou para usar essa condição para seduzir Eki. Mas ela não sabia que Eki era uma das poucas pessoas que sabiam. Ao ouvir que as pessoas da Vanche estavam usando o nome dela e da cunhada para que ela se juntasse à empresa, embora estivesse muito irritada, ela ainda assim se conteve. Então ela fingiu estar surpresa e perguntou. A diva não apareceu na tela grande nos últimos 2 meses. Ah, então ela estava se preparando para o show.
Li Huan ergueu a cabeça com orgulho. Isso mesmo. A empresa fez um acordo com a diva Miaoyi para treinar novos talentos. Desde que os novos talentos queiram se juntar à empresa em breve, nós escolheremos um ou dois para se apresentar como cantores de apoio no show. E que realmente foi derrotada pela falta de vergonha da Vanshin. A cunhada dela já saiu da empresa e ainda está usando o nome da cunhada para se exibir por aí. E que não quer mais falar com ela. Afinal, dizer mais uma palavra só a deixaria enjoada. Mas ela ainda foi educada ao dizer: desculpe, eu tenho coisas a fazer. Quanto a entrar na sua empresa, eu não tenho essa intenção no momento. Depois de dizer isso, ela se dirigiu ao estacionamento. Li Huan viu Yeki indo embora. Como isso pode acontecer? Afinal, talentos como Yeki são difíceis de encontrar. Pensando bem, ela decidiu correr atrás e disse: Senhorita Ye, você não quer colaborar com a cantora, hã? Yeki não a respondeu. Ela foi até o carro, abriu a porta e entrou. Fechou a porta, abaixou a janela e olhou para Li Huan, dizendo: sua empresa é realmente sem vergonha. Levou a pessoa e ainda não a deixa em paz. Usar o nome de outra pessoa para aparecer em todos os lugares. Vocês são tão sem vergonha. Não tem medo de consequências? Depois de dizer isso, não prestou mais atenção em Li Huan. Fechou a janela do carro e saiu dirigindo. Deixou Li Huan com uma expressão confusa. Depois de um tempo, ela conseguiu se recompor. Em seguida, apressou-se para ligar para Liu Yang. Liu Yang atendeu e disse: e aí? Você já assinou o contrato com o Yeki? Se já assinou, traga aqui para mim. Deixei-a me acompanhar para beber algumas. Li Huan ficou bastante resignada ao ouvir isso. Liu He, ela simplesmente não se deixa levar. E parece que ela sabe sobre a Miaoyi, que já saiu da empresa. Liu Yang ficou um pouco surpreso com isso. Como isso é possível? Somente pessoas internas sabem que a Miaoyi saiu da empresa. Mesmo os outros artistas da empresa não sabem disso ainda. Você não deixou escapar alguma coisa, deixou? Liu, isso é uma injustiça. Eu não falei muito com ela. Apenas a atraí com a questão do show de Miaoyi. Tudo bem. Então eu vou confiar em você uma vez. Se eu descobrir que você me traiu, você nunca mais vai conseguir se misturar na indústria do entretenimento. Eu vou te bloquear completamente. Tudo bem, Liu He. Eu sei, não é? Fique tranquilo. Eu definitivamente não deixei escapar nada. Tudo bem. Então vamos deixar assim por enquanto. Eu tenho mais coisas para fazer, vou desligar. Após desligar o telefone, um pequeno astro ao lado viu Liu Yang com uma expressão sombria e perguntou de forma afeminada: Liu He, o que aconteceu com você? Quem te deixou bravo? Liu Yang disse em um tom sério: não é aquela garota chamada Yeki, que não sabe reconhecer as coisas boas. Xia Shan rapidamente começou a fazer charme. Ai, Liu He, não fique bravo, por favor. Ficar bravo só vai te fazer mal. Liu Yi imediatamente sorriu de forma sedutora. Você ainda é o melhor. Hoje, deixei-me te amar de verdade. Depois de dizer isso, ela se lançou sobre ele. Yeki, que estava de bom humor hoje, foi enojada por Li Huan e Van Seng Entertainment. Com um semblante pesado, dirigiu-se para casa. Ao ver que todos estavam presentes, ele também se sentou no sofá. Yeki olhou para Miaoyi e perguntou: cunhada, você é incrível. Você sabe o que aconteceu comigo hoje? A Miaoyi perguntou com um sorriso. O que houve? Alguém te deixou irritada? Yeki disse com raiva. Não é aquele pessoal da Vanshin Entertainment. Hoje eu realmente vi. Existe mesmo uma empresa tão sem vergonha. Será que a Vanshin Entertainment entrou em contato com você? Mesmo que eles tenham te procurado, você só precisa recusá-los. Não há necessidade de ficar tão brava. Cunhada, isso realmente não pode me deixar brava. Você sabe como eles falaram comigo? Eles disseram que se eu me juntasse à empresa deles, eu teria a chance de participar do seu show, e até poderia cantar como backing vocal no seu show. E que disse isso? O semblante de você e de Miaoyi não estava muito bom. Ye Zhenguo e Shuyan, sem entender a situação, se sentiram confusos. Como eles não sabem que a nora deles vai fazer um show? Então Shuyan perguntou. Miaoyi não pertence à empresa delas. Como eles saberiam quando Miaoyi faria o show? Além disso, Miaoyi também não está planejando fazer um show. Yeki disse nesse momento. Mãe, a situação é a seguinte. Yeki explicou toda a situação. Shuyan e Ye Zhenguo também ficaram furiosos ao ouvir isso. Nesse momento, você falou. Miaoyi, como você acha que devemos resolver isso? A Miaoyi pensou seriamente por um momento, mas não disse mais nada. Uma pessoa subiu as escadas.